Alô, alô, muito boa noite. Estamos chegando, Mesa Redonda Futebol Debate. Que loucura o Mundial de Clubes da FIFA. Muito obrigado, muito bem-vindos ao programa. Por falar em bem-vindos, convidado especial no programa. Quero a presidente do Palmeiras no programa. Vai, Fini. É isso aí, não tem jeito. Tem que engolir os rivais, os antes terão que engolir. Palmeiras tá avançando. Quartas de final. Para mim, no mínimo, é semifinal. A gente vai discutir muito sobre isso. Ontem o Palmeiras enfrentou o Botafogo que se acovardou. O Palmeiras não quis saber e venceu quem quis ganhar. E por isso o Palmeiras está nas quartas de final. Vamos falar muito da classificação do Palmeiras, projetar Palmeiras e Chelsea, novamente Palmeiras e Chelsea numa sequência de Mundial. O Flamengo já bye-bye, deu adeus para o Mundial. O Fluminense amanhã estará em campo, tem possibilidades de seguir e a gente vai acompanhar tudo direto dos Estados Unidos. Você já tem só imagem para dar um tchauzinho no Facincani? Olha lá, Facincani já está ao vivo nos Estados Unidos, daqui a pouco ele vem com a gente. Ah, tá lá. Isso. Vamos ver, deixa ele, vamos ver o Facincani. Vamos nesse momento, nosso repórter não foi avisado que iria entrar no ar, vamos ver como se comporta o repórter fora do ar, né? Ele tá procurando morcego. Olha lá, tá certo, olha, tá lá. Está a postos, daqui a pouco ele vem, era só para um tchauzinho. Boa noite, Paulo Sérgio, boa noite, Alex Miller, boa noite, Chico, boa noite, Miller. Daqui a pouco eu falo com a Marina Buffon, porque tem enquetes e presentes. E claro, a nossa produção, naquele pique, trabalhando firme e forte. Que alegria, que emoção, num dia tão especial para o futebol brasileiro, apesar da eliminação do Flamengo, receber aqui esse cara que é referência no mundo da bola. Tem um currículo que dispensa a apresentação, gente boa. Fazia tempo que não vinha e agora está aqui com a gente no Mesa Redonda, meu amigo, meu irmão, Ricardo Oliveira. Que alegria ter você aqui. E o futebol brasileiro seguindo com o Palmeiras e ficando pelo meio do caminho com o Flamengo. Como é que você está, Ricardo? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Garrafa, Paulo, Alex Miller, Chico, Miller, Marina. Alegria, é um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. Saudades, fazia muitos anos que eu não participava do Mesa Redonda, sempre acompanho e feliz demais por essa oportunidade de a gente estar aqui hoje. E como é que está a vida, né, do Ricardo Oliveira? O que tem feito da vida, quais são os projetos, o que está em prática, curtindo a família, a gente sabe, e também quais são as suas atividades, como é que você está nesse momento, Ricardo? Bom, eu parei de jogar profissionalmente tem 2 anos, né? Estudei, fui me capacitar, fui entender um pouquinho de uma visão mais sistêmica do futebol, fiz o curso de executivo, acho que é uma área que eu me vejo, que eu gosto. Nunca pensei em treinar, porque, enfim, conversei muito com os meus treinadores e entendi que não era muito a minha linha. Bom, hoje eu tenho a minha empresa, tenho os meus negócios, minha família e curtindo bastante. Além de curtir, trabalhando muito mais do que quando jogava. A gente sempre fala assim... Ele conversou muito com a treinadora dele, com a esposa. Você imagina. Bom, eu acho que isso daí, a gente sempre precisa, no momento oportuno, decidir o que a gente vai fazer. E as minhas decisões também sempre foram muito pautadas na minha família. Minha família sempre esteve comigo obviamente. Em todas as decisões. E eu nunca me vi como treinador de fato. Por quê? As pessoas me perguntam, por quê? Mas você tem um perfil, eu acho que você é um cara que tem liderança, um cara que fala legal, não sei o que. É que eu acho que a vida do treinador de futebol, principalmente aqui no Brasil, é muito insegura, o cara precisa ter muito resultado, se não tem resultado, troca muito rápido. E o outro ponto que eu acho que é o ponto que mais pesou, é muito solitária a vida do treinador, cara. Eu vi muitos treinadores de futebol que foram amigos meus e que tenho muitos, muito solitário. Eles vão para os trabalhos, não levam a família por causa dessa instabilidade, então não é o que eu desejava para minha carreira, pelo menos no pós-carreira, né? Bom, que legal. O Ricardo Oliveira está com a gente, vai falar muito do que está acontecendo no Mundial de Clubes, projetar também sequência de temporada do futebol brasileiro, porque vamos falar do Corinthians, o Memphis se apresentou, não se apresentou, como é que está essa situação? O Rodrigo Garro já vai estar à disposição para entrar nesse meio campo juntamente com o Yuri um pouquinho mais à frente. O Coronado está de saída, tem o São Paulo com o Hernan Crespo, Neymar falando sobre seleção e a gente vai abordar com toda a bancada o assunto
Campeonato Mundial de Clubes, entre outros temas também com o Ricardo Oliveira. Agora sim, aquele boa noite mais que especial para a nossa Marina Buffon, a competente repórter da TV Gazeta, e hoje ela aqui no lugar da Michele Janela, Michele em casa, e a Marina fazendo essa interação com você em casa. Temos enquete e presentes, não é isso, Marina? Boa noite. É isso mesmo, Garrafa. Boa noite a você, a nossa mesa, Ricardo, principalmente para você que está aí do outro lado. Claro, você quer participar com a gente, né? Então vamos responder a enquete que está lá no site gazetesportiva.com. Quem vai passar no jogo de sexta-feira, quartas de final? Chelsea ou Palmeiras? Vota lá, deixa a sua opinião também depois nas redes sociais, que a gente vai discutir bastante aqui sobre esse jogo de quartas de final que vai acontecer na sexta-feira às 10 da noite aqui do Brasil. Agora, presente, gente, olha, tem aqui presente maravilhoso, são 2 presentes. Quer participar? Quer tentar ganhar um desses presentes? Utilize a hashtag Mesa Redonda no X, antigo Twitter, falando qual presente que você quer ganhar e a gente vai conversar por lá. Presente número 1, uma camisa do Santos, tamanho G, feminina, em parceria com a Umbro. Obrigada, Umbro, por esse presente maravilhoso, incrível. E também essa linda flâmula do Peixão, da JC Flâmulas e Bandeiras. E mais, ainda nesse presente todo aí, tem o par de luvas da Poker, em parceria com a querida loja Gold Placa, lá de Santo André. Esses e outros produtos você confere no site goldplaca.com.br. Tudo isso aí, presente número 1. Presente número 2 é uma camisa alviverde, né, gente? Porque a gente vai falar muito de Palmeiras aqui, em parceria com a camisetaria Olê Olê Olá. Camisetaria Olê Olê Olá, tamanho M, masculina. E esse tênis incrível da Rainha, tamanho 41, também fica aqui o nosso obrigada, Rainha, pelo presente. Então são 2 presentes especiais. Quer ganhar um deles? Hashtag Mesa Redonda no X, antigo Twitter. E por último, mas não menos importante, Garrafa, todo mundo pergunta sempre das nossas canecas, né? É da Queens Brindes e Presentes. Quer olhar as canecas? Quer ver outros presentes incríveis para vocês, para todo mundo da sua família? Vai lá no Instagram, @Queens Brindes, você encontra a caneca do Mesa Redonda e muitos outros produtos. É isso aí, legal, legal. Boa noite também ao Silvio, Luizinho, quem tá aí é o Pascoal, o nosso time aqui também, obviamente, dando aquela retaguarda, aquele suporte para que possamos fazer um programa bem bacana para você. Antes de seguirmos direto para os Estados Unidos, vamos saber em que ponto está o Felipe Facincani, lado a lado com o Palmeiras. Ele está coladinho no Palmeiras e acompanhando o desempenho dos clubes brasileiros. O Flamengo já deve estar planejando volta, não é? Ficou pelo meio do caminho, o mesmo aconteceu com o Botafogo e nós temos agora Palmeiras e também a equipe do Fluminense. O Fluminense que joga amanhã e o Facincani vai trazer mais detalhes. Claro que a torcida do Palmeiras está fazendo uma grande festa lá nos Estados Unidos, mas não é diferente em todo o Brasil, especificamente em São Paulo. E ontem, obviamente, o José Paes acompanhou a classificação do Palmeiras contra o Botafogo, garantindo vaga à fase semifinal junto à torcida palmeirense. Então vamos fazer assim, Fini. Antes de colar o Zé Paes apresentando como foi o jogo, eu quero a Presidente Leila e você já emenda aqui com o Zé Paes. A Presidente Leila tem o direito de fazer a festa dela. O Palmeiras está nas quartas de final, quero a Presidente do Palmeiras na tela e na sequência o Zé Paes falando como a torcida do Palmeiras recebeu a classificação aqui na capital. Na tela. Se tem sinalizador nos arredores do Allianz Parque, é sinal que tem jogo do Palmeiras no Mundial de Clubes. Milhares de torcedores do Verdão se reuniram do lado de fora da Casa Alviverde para acompanhar a partidaça contra o Botafogo. Tá confiante? Demais. Hoje é 2 do Estevão, tá na hora do homem jogar, né? É mesmo? Depois daquela declaração lá? Hoje pode confiar, 2 dele. Volta aqui depois, hein? Botafogo é bairro, é só isso? Pra nós é só bairro, irmãozão. Botafogo é só um bairro. E olha que eu nem conheço direito esse bairro aí, ó, esquece. Parabéns pela camisa, viu? A mais bonita aqui do rolê é a sua. Obrigado, vem trazer um pouco da minha energia vascaína aí pro Palmeiras. Como é que é a sua história? Conta aqui que você tava me contando. Cara, ó, faz 4 meses que eu tô com depressão, tomando remédio, sem sair dentro de casa pra nada. E hoje eu saí de São José dos Campos pra vir aqui em São Paulo só pra ver o Palmeiras. Gostou da escalação do Abel? Top, top. Palmeiras vai pra cima. Hoje é 3-0 fácil. O Abel tá sempre certo, filho. Até 2027 ele tá certo, até 2050 ele tá certo. Sai
Mas a primeira etapa não foi de ninguém não, viu? Foi um jogo truncado com pouquíssimas chances criadas, tanto pelo Palmeiras quanto pelo Botafogo. O Richard Rios que quase balançou a rede pro Verdão nesse chute aí, ó. Primeiro tempo, Botafogo mais recuado, o Palmeiras indo pra cima, teve algumas oportunidades, mas não conseguiu finalizar. E agora tenho certeza que no segundo tempo o Estevão vai guardar o dele lá. O Estevão até chegou a abrir o placar mesmo para delírio dos palmeirenses aqui em São Paulo. Foi apenas na prorrogação, depois de um 0-0 no tempo normal, graças a inúmeras defesas difíceis do goleiro John, que o Verdão mexeu no marcador. O Paulinho fez uma ótima jogada individual e de canhota tirou das gargantas alviverdes o grito que estava entalado, estava preso, estava sufocado. Explosão nos Estados Unidos e, lógico, of course, aqui no Brasil também. Pressão final do Botafogo e a expulsão pelo segundo cartão amarelo do capitão Gustavo Gomes impediram a vitória épica, extraordinária do Palmeiras lá na Filadélfia. Com esse resultado lá nos States, o Palmeiras está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. E aí, querido? Vai, Palmeiras! Só isso que eu tenho pra te falar! Palmeiras! É nóis! Botafogo é São Paulo! É Palmeiras! É Palmeiras! É Palmeiras! É Palmeiras! Respeita o Palmeiras! Aqui é Palmeiras! Tem que respeitar o maior do Brasil! É isso aí, não adianta, né? A festa da torcida palmeirense. Eu quero ouvir a opinião da bancada sobre o jogo antes de irmos diretos aos Estados Unidos com o Felipe Facincani, mas ficou claro ontem, para minha surpresa, não sei para de vocês, o Botafogo encarou o Palmeiras como se estivesse jogando, com todo respeito, o PSG. Né? Porque o Botafogo, quando vence o PSG na fase de classificação, ele joga por uma bola, mas ele vai jogar com o Palmeiras da mesma forma, ele renuncia ao jogo. Eu, sinceramente, você está no Mundial, é profissionalista, quer o título, você pode ter uma estratégia, mas que estratégia foi a do Botafogo? A de não jogar, levou, é verdade, até a prorrogação, mas será que o Botafogo tinha pretensões maiores de ir até a decisão dessa forma? Muito pouco. Então, para mim, venceu quem, se não fez uma partida brilhante, exuberante, venceu quem quis jogar, quem buscou o jogo inteiro, o Abel com alternativas, colocando o garoto lá pelo lado direito, o Alan trouxe o Estevão para dar profundidade pelo lado esquerdo, né? O Palmeiras foi em busca da classificação e foi uma classificação merecida. Ricardo, começa com o Ricardo, uma avaliação do que foi o jogo. Te surpreendeu até a postura também do Botafogo? Olha, eu assisti o jogo e eu concordo com você, Garrafa. Eu acho que o Botafogo, ele escolheu não jogar esse jogo, depois de ter feito uma belíssima partida contra o PSG, elogiado pelo time pelo próprio Luiz Henrique, falando que na Europa nenhum time tinha marcado o time dele tão bem como o Botafogo fez. Mas eu acho que nesse jogo o Botafogo tinha que ter um pouco mais de coragem para jogar, né? Ter ido para cima do Palmeiras, entendendo a dificuldade, porque o Palmeiras tem um grande time, mas o Botafogo tem peças importantes que eu acho que poderia ter oferecido mais dentro do jogo. Eu achei uma pena o John ter sido o melhor jogador, na minha opinião, tá? O melhor jogador do Botafogo na partida. Enfim, eu acho que o Palmeiras o tempo todo buscou o gol, o tempo todo propôs o jogo e aí acabou merecendo, fazendo um gol ali no finalzinho com o Paulinho, que entrou para decidir mesmo. Aí você vê o jogador diferente, que ele pega, ele está no meio de três e ele acredita no seu potencial, vai para decidir o jogo e aí conta com um lance, o cara infelizmente desviou ali e tirou do John. Cara, isso faz parte do jogo, o defensor queria tirar essa bola, sim. O John tá ali para defender, mas você vê que o cara diferente, ele chega nesses jogos aí, ele decide. E o Botafogo, uma pena, que ficou no meio do caminho depois de ter feito um jogo impecável contra o PSG, e aí esse jogo onde a gente tinha uma expectativa muito grande, infelizmente
o Botafogo não foi muito bem. Eu acho que o Botafogo deixou de propor o jogo para se defender contra o Palmeiras e aí o Palmeiras merecidamente acabou vencendo. Tem uma coisa, né, Ricardo? Hoje, infelizmente, o Botafogo não tem ataque. É o Igor jogando sozinho lá na frente, exato. jogando sozinho, e aí você tem o Arthur que volta para marcar, aí ele se limita a marcar, Savarino muito abaixo daquilo que era o Botafogo do ano passado. Então você não tem mais o Luiz Henrique. Era o cara que fazia o Botafogo jogar, era o cara que decidia. Muito forte. Tinha o Almada. Então você tinha os jogadores completamente diferentes. Aí você se limita a marcar. E se limitar a marcar, numa competição dessa, uma hora você vai perder. Não adianta. Não adianta. Então, não tira os méritos. Acho que marcar é uma coisa, mas se acovardar, me desculpe. Então, mas aí foi um time que não tinha proposta, pegava a bola. Mas aí você vai olhar pra quem? Você pega a bola e você olha pra quem? Você joga no Igor Jesus sozinho? Igor Jesus aí com sozinho. 3, 4 jogadores fazendo a cobertura ali, não tem como jogar. E não tira os méritos do Palmeiras, né? Não tira os méritos do Palmeiras, até porque o Palmeiras não deixou o ataque do Botafogo jogar. É só isso que eu queria falar. A gente está falando agora, vocês falaram do Botafogo, mas a gente tem que pensar que o Palmeiras também impôs um ritmo que fez com que o Botafogo não conseguisse também muitas oportunidades de escapar para o ataque. O Palmeiras sufocou o Botafogo em muitos momentos do jogo, foi para cima, como o Ricardo Oliveira falou, o John foi o destaque do time. Se teve alguém que criou chance. Mas você não vai me dizer que foi um amasso, longe de ser um amasso. Não foi amasso. O fato do Palmeiras. Amasso não foi. Né, o fato do Botafogo ter renunciado não tira o mérito do Palmeiras. Mas aí tem que ver mas o Palmeiras deu sorte, gente. O Palmeiras deu sorte. Chico, calma. Vamos falar aí também não. Vamos chegar lá, Chico. Deu sorte. A gente chega lá ainda. Colocou o Paulinho, desculpa interromper. Colocou o Paulinho machucado, ele entrou em campo machucado. Mas isso aí é uma fez rotina. o gol machucado e saiu de campo machucado. E mesmo assim foi o homem do gol, o homem que classificou o Palmeiras. Então, para mim, é sorte. Ou seja, não é só a questão. O Abel foi buscar, como disse o Ricardo, com as alternativas que tinha, e a hora que. E eu não sei, eu quero saber do Miller, quando ele tira o Estevão, que para muita gente o Estevão não deveria nem ter começado jogando, que eu acho um grande erro. O Estevão tinha sim. Muita gente aqui do meu lado. O Alex, a semana passada, inclusive, o senhor no Gazeta Esportiva defendia o Estevão fora do time. Qual o problema? Não, todo o problema. O Estevão, para mim, fez a melhor partida dele no Mundial. E veja, Miller... Você não entendeu a estratégia? Foi isso. Tá bom. Aí, quando o Abel promove as alterações, ele tira o Estevão, muita gente fala, não, vai tirar o Estevão, é o cara que pode decidir, que está dando ainda profundidade. E aí acontece o gol com o Paulinho, que a gente sabe que não tem essa real condição. Jogador, Miller, fala pra gente aí da sua avaliação de tudo já que foi discutido até aqui, desse momento do Palmeiras. Então a pergunta é mais ou menos assim para você. O Palmeiras, você viu o crescimento ou esse crescimento aconteceu muito em função da estratégia do Botafogo de não jogar? Qual a sua avaliação? Mas independente do posicionamento do Botafogo, né, o Palmeiras foi para cima, né? O Palmeiras quis, arriscou, buscou o gol a todo instante, né? Até porque tem mais time, tem mais cara de time, que o Botafogo tem valores individuais bons. Mas elenco o Palmeiras, né? Exatamente. Só que o Botafogo, como não tem um ataque que alonga o time, é um ataque que encurta o time. Então, o que acontece? Ele tem que ficar com a defesa lá atrás, que ele não podia adiantar a defesa, porque senão levar a bola nas costas. Então, por isso que ele se defendeu. Se defendeu, a bola batia e voltava. Quando bate e volta, geralmente, daqui a pouco, você leva o gol. É inevitável isso. Foi o que aconteceu. Então, acho que o Palmeiras mereceu a vitória por conta disso, porque o Palmeiras quis vencer. E o Botafogo abriu mão da vitória, de ir para cima, de arriscar. Acho que no gol do Paulinho, né, jogador? Olha quantos jogadores do Botafogo estão dentro da área. Mas isso que eu estou dizendo. A defesa está plantada lá atrás. Por quê? Não pode dar campo para o Palmeiras atacar. Então, acredito que a individualidade do Botafogo, ela é uma individualidade que não fez mal ao Palmeiras. Né? Arthur, Igor Jesus, são bons jogadores, mas o Piquerez, o Piquerez é um monstro de jogador. Então, acho que na individualidade também o Palmeiras fez a diferença, né? Então, acredito que a vitória do Palmeiras foi por conta disso. O Abel, como conhece muito bem o seu time, coloca o Paulinho e faz o gol e tira. Quer dizer, então, eu acho que essa dinâmica dele,
Se fosse um treinador brasileiro, faria isso? Lógico que não, nós sabemos disso. Então, por isso que a gente também tem que dar mérito ao treinador, que coloca o garoto lá na ponta direita, o Alan, né? O Alan, jogou bem demais. Ele jogou mais que o Estevão. Jogou mais que o Estevão. É porque ele tinha alguém para poder fazer o tal do corte por dentro, com a ala pela direita, e dava profundidade com a perna esquerda, né? Com a perna esquerda do Estevão e ao fundo. Já que o Paulinho é o assunto... E fora que aquele lado do Botafogo era morto, né? O Teles, com a experiência dele, jogou muito mal. Muito mal. O Savarino, muito mal. Então o menino aproveitou as jogadas daquele setor. E só não ia mais adiante porque era parado na pancada. Toda hora o Botafogo fazia aquela velha história, aquela velha história, na lei da bola diz, lá atrás, que lateral bate com lateral. O jogador está dizendo, o Alex Teles, que ele marcava espaço. O Alan, garoto, sangue no olho, cheio de vontade. Ele dominava a bola, vinha para cima, ele vinha para cima. Quer dizer, é difícil um marcador, né, superar a velocidade de um jogador que vem de frente com a bola em movimento. É inquestionável o mérito do Palmeiras nessa classificação. Claro que a gente está colocando, pontuando aqui a opção do Botafogo. E aí foi discutido na bancada, mas o Botafogo não tinha muitas alternativas. Mas eu entendo que você está participando no mata-mata, oitavas de final, você tem que arriscar alguma coisa. Não arriscar nada é complicado. Já que o assunto é Paulinho, eu vou seguir para Nova York, só que antes, Miller, o seu Instagram, é importante que você fale do seu Instagram aqui para o nosso público, a galera querendo trocar ideia com o Miller através do Instagram, Miller. Eu tô com o novo Instagram agora, né? Craque Miller, minha foto lá tá com a camisa da Seleção Brasileira. Você siga aí, o Xará, o jogador. Opa, tô seguindo já. Ricardo Oliveira, Chico, a nossa querida Marina aí. Siga o meu novo Instagram, Craque Miller. Valeu, tamo junto. Craque Miller, é isso, né? Exatamente. Ah, rapaz, conteúdo. Bom, aqui dispensa, né? Segue o meu, tá? Alex Miller 99, beleza? Que propaganda. Aqui, as feras aqui, imagina, né? Relacionamento que esses caras têm, o trabalho que o Miller tá fazendo no canal do YouTube também sensacional. Insta do Paulo Sérgio também bombando. Eu e o Alex estamos aqui meio... Bom, vamos seguir lá. A gente não marcou nenhum gol, mas estamos tocando. O Chico arrebentando de qualquer forma. Vamos continuar falando sobre Paulinho. Quero falar sobre Paulinho, que ele foi a contratação mais cara da história do Palmeiras, né? Muita gente até no Mundial... Depois foi o Vitor Roque. Depois veio... Superou. No momento, né? Veio o Vitor Roque, supera, e o Paulinho foi pro Mundial, sabe a quantas. E ele foi assunto na coletiva do técnico Abel Ferreira. Aqui em São Paulo, nos estúdios da TV Gazeta, são 9 horas, mais 23 minutos ao vivo. Eu vou direto aos Estados Unidos, de onde você fala neste momento. Felipe Facincani, horário, temperatura. Hoje aqui em São Paulo, temperatura até que agradável. Acho que estamos, o que, Marina, agora? Com uns 17, 18 graus, em torno disso. Acho que é um pouquinho mais, Garrafa. Um pouquinho, até 20 graus aqui. De novo de preto, né, cara? 21 graus de aqui. novo de preto, Você fala de onde aí, com os bombeiros atrás de você, Felipe Facincani? Boa noite. Tudo isso é para apagar o incêndio dessa mesa aí. E tudo é culpa do Ricardo Oliveira, que chegou aí só pra isso, esse baita centroavante aí. Ricardo, um abraço pra você. Aliás, que trio de ataque nessa mesa, hein? Miller, Paulo Sérgio e Ricardo Oliveira. No mínimo, em Mundial de Clubes com um trio de ataque desse, eu ficava tranquilo pra chegar numa semifinal, viu? Garrafa, Alex, Chico, todo mundo aí na mesa. Marina, um beijão pra você aí que do outro lado, que está nos assistindo aqui no Mesa Redonda. 8 horas mais 23 minutos aqui na Filadélfia. E Garrafa, você falou muito bem. O Paulinho foi... O nome caiu em todas as manchetes de todos os jornais de esportes que falam do Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos, de todos os jornais pelo mundo que também cobrem o Mundial de Clubes que ocorre aqui nos Estados Unidos. O Paulinho foi o cara da tarde do último sábado aqui na Filadélfia, no Palmeiras 1, Botafogo 0. Então o torcedor do Palmeiras fica com essa grande expectativa. O que vai ser depois do Mundial de Clubes? O Palmeiras finalmente agora vai começar a aproveitar mais do Paulinho. Ele é o jogador diferente que todo mundo esperava que pudesse chegar ao ataque para resolver esse problema crônico que o Alex colocou muito bem, que é um time que tem muita dificuldade para decidir jogos importantes pela ausência de um grande cara para colocar essa bola na rede. Enfim, as notícias, elas são, entre aspas, boas porque o Paulinho continua nesse Mundial de Clubes com o time, só que jogando, claro, nessa proporção entre 30 e 40 minutos no máximo. E ruins, porque depois do Mundial de Clubes, o Paulinho vai se ausentar do Palmeiras mais uma vez. A princípio, 2 meses afastado para uma correção na cirurgia que ele fez em dezembro do ano passado, ainda quando era atleta do Atlético Mineiro. Portanto, o Paulinho
vai perder jogos como oitavas de final da Libertadores contra o Universitário do Peru, perde oitavas de Copa do Brasil clássico contra o Corinthians e também, claro, toda a sequência do Campeonato Brasileiro até o retorno dele entre meados para o fim de setembro. E aí, se o Palmeiras avançar nessas competições, o Paulinho pode ser uma grande novidade nesses mata-matas do segundo semestre. Mas quem fala muito a respeito deste jogador, técnico Abel Ferreira. Se está satisfeito, se está preocupado com o Paulinho em relação a tudo isso, o que pensa o técnico do Palmeiras depois desse jogo e, claro, projetando este Mundial de Clubes com o grande camisa 10 contratado por 18 milhões de euros, mais o volante Patrick e o Gabriel Menino que foram para o Galo. Vamos lá. Vou-te ser muito sincero o que é que eu lhe disse. Foi para isto que ele veio. Jogar 15 minutos e resolver. Foi para isso que nós o trouxemos. Nós sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos e todos vocês sabem o que é que vai acontecer depois de acabar este Mundial. Ele vai ter que ser operado novamente. Foi uma das nossas contratações mais sonantes, mas é assim, nós temos outros que conseguem também desempenhar o papel dele e nós trouxemos-lo, sabíamos em condições o trouxemos, sabíamos porque foi também, ninguém obriga ninguém. Nós sabíamos, fizemos os exames que tínhamos que fazer, conversámos com o jogador, dissemos que ele podia ser importante ainda porque era isto que eu disse-lhe, foi para isto que tu vieste, foi para isto que tu vieste, para entrar e resolver. E saiu porque pediu para sair, quero que também vos dizer isto, mas acima de tudo, isso é que é mais importante, é dar os parabéns ao Paulinho, foi para isto que ele veio, então é merecedor por tudo o que sofreu, por tudo o que sofre. Ser ele não só ele, mas ele que foi o responsável por colocar a bola a beijar a rede do nosso adversário, isso é ótimo. Ô Garrafa, você quer uma informação importante? Aquelas de coxia, de reportagem aqui dos Estados Unidos, essa informação exclusiva aqui para o nosso Mesa Redonda, é o seguinte: o Palmeiras tinha um plano, tá? Pelo Palmeiras, pelo departamento médico do Palmeiras, de tentar tratar o Paulinho em meio a esse Mundial de Clubes. Isso lá no Brasil, essa planificação era desenhado que talvez ele não viajasse para cá, para se recuperar, para ter, no caso, essa correção cirúrgica e ele pegar todo o segundo semestre com a força e, claro, fisicamente dentro do cronograma. Mas em conversa com o departamento médico do Palmeiras e o técnico Abel Ferreira, o próprio Paulinho fez também questão de estar aqui no Mundial de Clubes porque achou importante a vitrine do torneio para ele, para o próprio Palmeiras e a responsabilidade da qual foi passado para ele lá na contratação no começo deste ano, final de dezembro, começo deste ano. Então, muito também de toda essa sinergia entre departamento médico, Abel Ferreira e o próprio Paulinho, teve também a decisão do jogador de preferir participar, mesmo que por períodos curtos dos jogos aqui, em vez de ficar no Brasil e buscar um tratamento que para o segundo semestre, claro, o vai deixar em melhores condições. Então, acho que vale também esse registro de que o próprio Paulinho é um cara que fez questão de estar aqui para ajudar o Palmeiras no Mundial, independentemente dessa situação física. Cani, segura, você volta, temos mais informações, quero muito mais do Facincani, participação dele direto dos Estados Unidos, e aí a gente vai, na sequência, avaliar o lance, mas queria saber a opinião dos atletas, né, e da bancada a respeito dessa possibilidade, dessa conversa suposta entre o jogador, departamento médico, comissão técnica, para uma competição tão importante quanto o Mundial, ele tivesse, nem que fosse para 15, para 20 minutos, e o resultado acaba dando certo. Um time campeão se faz nos detalhes, Ricardo. Você acha que isso pode ajudar? É por aí o caminho? É mais um ingrediente, talvez, no todo, para se chegar mais à frente numa competição tão importante? Sem sombra de dúvidas, Garrafa. Eu acho que a fala do Abel, né, já deixa muito claro. Nós trouxemos ele sabendo das condições dele para decidir jogos nas condições que ele tem. Se ele vai jogar 15, se vai jogar 20, se vai jogar 30. E isso que eu sempre falo, quando o jogador ele se sente importante, que o treinador também converse com ele e fala assim, cara, olha só, você vai jogar meia hora, mas nessas meia hora eu sei que você pode dar o seu melhor. Ele também fica à vontade. Eu acho que a decisão dele fala assim, não, eu não quero ficar no Brasil, eu quero ir, eu quero ser importante lá, eu quero ajudar, que seja com meia hora, com 20 minutos,
Porque isso ou daí... nem mesmo jogando. Ou nem mesmo jogando. Às vezes ou nem mesmo jogando. Só de estar com os companheiros ali, falando assim, cara, isso é muito importante. Então, já passei por situações como essa, e falo, em 2016 eu fiquei sem treinar para jogar um jogo da final do Campeonato Paulista, que foi o bicampeonato do Santos. Joguei um jogo, toquei uma bola, fiz o gol, a gente foi campeão. Então isso é importante também, o jogador entender que, olha só, tem os companheiros que têm uma grande expectativa, a presença dele é importante no vestiário. Sim, claro. E dentro de campo, um cara com essa qualidade, é claro que ele vai decidir. A resposta está aí. É claro que ele vai decidir. E outra coisa, quando o Paulo fala, mesmo que não seja para jogar, me lembrou aqui o caso do Rames Rodrigues. Eu ia falar do Rames. Me lembrou do Rames. Porque ele não foi pro jogo. Miller? Porque ele não foi pro jogo. Toda a delegação, o Lucas estava machucado. Era finalíssima da Copa do Brasil, não é isso? Copa do Brasil contra São Paulo? Copa do Brasil contra São Paulo. O Rames, não vou, não posso jogar. O Lucas, acho que não estava em condição de jogar, teve lá e tal. Isso é muito importante. E aonde os jogadores ficaram, eu conversando com o Rafinha, os jogadores... Ali azedou o leite, azedou. Né? Quando ele voltou, os caras, ele tinha que pedir perdão para todos os jogadores. Senão os jogadores não treinaram. Uma das partes que eu mais gosto daqui do programa é quando a gente tem lance a lance e a gente coloca os nossos ex-atletas com a visão de jogadores, a gente vai com a visão jornalística e nós temos hoje então um convidado também que é ex-atleta e eu quero que vocês falem do lance, eu começo com o Miller. Miller, analisa pra gente o lance, o gol da classificação do Palmeiras. Palmeiras está nas quartas de final, festa da torcida palmeirense, na tela o gol do Paulinho, Miller. Por gentileza, Fini. Ele pega, o Paulinho ele pega, né? Ele pega na ponta direita, como se dizia antigamente, só que a defesa do Botafogo dá muito espaço, né? Espera o Paulinho tomar as suas decisões, né? Pode ver que os jogadores do Botafogo vão afastando. O Paulinho individualiza a jogada e olha que ele deu um drible bem normal, bem óbvio de futebol. Olha só, bem óbvio, quer dizer, a facilidade que ele teve para fazer o gol foi muito grande. Agora, a chapada... A passagem do Mike ali tem que importância, Miller, para ele fazer o corte por dentro. Tem a sua importância. Pode tirar o GC um pouquinho? A passagem do Mike tem a sua importância, mas só que a inocência, né, para não falar outra coisa, a inocência do jogador do Botafogo, olha só, olha como ele vai na bola. Pelo amor de Deus. O jogador, olha o Montoro, exatamente. Entrou no segundo tempo, ele para na jogada. E o Paulinho, muito inteligente, sabendo que está com dor na canela, ele não vai bater de peito de pé. Chapa a então bola. Ele chapa a bola, não jogando tanta força na perna. A chapada, beleza. A chapada é difícil pro goleiro. Olha lá. O Mike, ele puxa eram 3, né? Ricardo, eram 3. Quando o Mike passa, acabam sobrando 2. Mas tem a decisão do jogador, a sua visão. Olha lá o Montoro arrumando o cabelinho lá, olhando a cena do Paulinho. É o Roberto Carlos. Roberto Carlos arruma o cabelo, vendo a cena do Paulinho. Tá corneta, hein? Não, tô corneta não, é fato. Quer ver, ó? Quer ver, ó? É verdade, olha, ele arrumou o cabelo. É verdade. Ali com certeza alguém chamou depois ou falou pra ele, falou assim, mano, não pode você deixar o cara arruma tão o cabelo, à vontade nesse lance. Não pode. Tem que combater um cara. Tem que combater. É verdade que a passagem do lateral faz com que os outros 2 jogadores do Botafogo se preocupem mais no combate a ele. Porque, ó, se o cara dá combate ali, ó, já dificulta. Os 2 parecem que tá dentro da área, tá muito mais preocupado com o cara que tá fazendo a passagem do que combater o Paulinho. Então, cara, a decisão ali não pode, o cara não pode duvidar. Entrou dentro da área, é sempre muito perigoso. Um jogador dessa qualidade, você deixa ele sozinho, vai fazer coisa diferente. É uma decisão. Ô, Garrafa, mas repara pra você ver, o zagueiro do Botafogo, olha só, eles já estão dando uma de goleiro, né? Eles já quase colocaram a luva também. Por quê? Sai da área. A bola nem chegou dentro da área com o Paulinho, eles já estavam perto do goleiro, marcando o goleiro. Você avança, ataca a espaço. Exatamente, olha lá. Se preocupe em colocar a mão para trás. O Paulinho, claro, teve um pouco de sorte, mas a chapada dele foi perfeita, quer dizer. Então, mérito do Paulinho. Só que, olha só, a defesa afastando, o outro jogador do Botafogo que vai no Paulinho, eu não sei como que ele foi, nem na pelada faz isso, mas pelo amor de Deus. E num jogo desse é comprometimento. Você precisa correr até o final. E aí, um jogador que não corre atrapalha todo o sistema defensivo. Ainda mais uma prorrogação que ali tá prestes a acabar. Ainda mais um time, né, Chico, que entrou com a proposta única de marcar. Se a proposta única era de marcar, não pode fazer o que fez. Ô, Garrafa, o Paulinho tá com a bola. Marcou e não marcou. É verdade. É verdade.
Pois não, Miller? O Paulinho não tá com a bola? O Paulinho ali jamais ele vai cruzar aquela bola. Sim. Se eu sou o zagueiro do Botafogo, o que eu vou fazer? Do bote. Eu vou fazer a cobertura do meu companheiro ali. Se o Paulinho dá o come pra dentro, eu já estou na cobertura. Não, os dois zagueiros ficaram lá marcando o goleiro. Quando o Paulinho entra na área, que ele dá o corte no jogador do Botafogo, aí os dois zagueiros colocam a mão para trás. Aí o Paulinho já está de frente, já está bem posicionado, já está inteiro na bola. Aí é o mérito do Paulinho. Deixa eu voltar a Nova York. Você está na Filadélfia, né? Na Filadélfia, com o nosso Felipe Facincani. Ô Facincani, eu gostaria que você falasse a respeito do Abel Ferreira, porque ele tem sido, né, numa relação um pouco mais aberta com a crítica de um modo geral, e como o Abel tem lidado com a crítica, o quanto a crítica influencia nas decisões do técnico, se é que influencia. Mas antes de você entrar só nesse tema, rapidamente, o Facinca não caiu não, né? Caiu? Tá certo, eu quero saber o seguinte, se o Paulinho continua, pelo que a gente entendeu aqui, o Paulinho deve continuar nessa toada do lado de fora. Pro avanço de fase, é um prejuízo não ter o Paulinho entre os titulares? É um grande problema pro Palmeiras ou... Não, voltou. Então, eu vou... Pois não, Paulo. Esse jogo deixou bem claro a situação do Paulinho. Porque quando termina o jogo e ele corre para comemorar com a torcida, ele corre mancando. Então, ele vai entrar, ele já faz a expressão de dor. De dor, né? Então ficou bem claro para os torcedores que ele não está 100%. Claro. Né? Que ele não está 100%. Porque muitos torcedores ainda tinham dúvida. Por que não põe o Paulinho? Por que não sai jogando com o Paulinho? Ele joga 40 minutos, depois sai. Então ficou bem claro. E essa postura dele com o Abel, esse relacionamento com o Abel tá legal. Deixa eu voltar à Filadélfia com o Felipe Facincani, que está lado a lado com o Palmeiras. Facinca, só em sim ou não essa resposta e você já vai para o tema Abel. A chance nesse Mundial, existe alguma chance do Paulinho começar uma partida entre os titulares? Sim ou não? E fale da relação de como o Abel vem lidando com as críticas para tomar as decisões, por favor. Não, Garrafa, como titular não. E em relação às críticas, né, o técnico Abel Ferreira, por exemplo, mesmo que ele tenha dito que só houve profissionais, que depois a gente vai ouvir a declaração do Abel agora daqui a pouquinho, mas ao mesmo tempo, não sei se foi uma coincidência ou não, mas aqueles que estavam melhores no Mundial de Clubes e que obviamente o torcedor fez barulho em rede social, aqui mesmo na Filadélfia, que muita gente pedia para entrar em campo, ontem o time praticamente tinha essa escalação diante do Botafogo. Então vamos ouvir o técnico Abel Ferreira. Eu fiz esse... Vamos ouvir, então, Abel Ferreira, e a gente já retoma o contato com o Facincani. O Abel Ferreira falando a respeito das críticas, como ele lida com isso. Quantos milhões de treinador que você brinca que temos aqui desse lado, na torcida? São 15, 20, 30 milhões. Torcedores que pedem o Alan, que pedem o Maurício e etc e tal. De alguma forma, Abel, quando o momento de alguns jogadores passa a ter esse destaque, e o torcedor também passa a enxergar do outro lado, nós aqui opinamos de forma às vezes correta, incorreta, aí o treinador do outro lado vira o teimoso, ele vira o gênio, você fala sobre isso. O quanto que algumas coisas também você consegue pegar de fora para entender que o momento pode fazer a diferença como hoje? Vou-te ser sincero, não pego nada. Zero. Porque eu não reconheço competência. Não reconheço competência para... Ouço, vejo, dá-me... Como é que eu te vou dizer? Dá-me energia, eu preciso dessa gasolina para despertar o meu espírito competitivo. E ainda bem que há muitos treinadores, sabem porquê que ainda bem que há muitos treinadores? Porque o futebol precisa disso. O futebol precisa dos vossos comentários, precisa das vossas opiniões. Outras pessoas que têm fora podem ter opiniões diferentes. Eu tenho aqui um anel que quando me casei, ele é ouro e é fininho. Mas se eu quiser saber quanto é que vale este anel, eu tenho que ir ao especialista mesmo. Não vou à feira perguntar quanto é que vale, eu tenho que ir a um especialista. Um especialista de treino, um especialista que vai pesar, que sabe quantos quilates tem, e aí eu ouço. Especialistas de futebol, eu ouço. Opiniões são só opiniões e está tudo certo, e ainda bem que há muitas opiniões. E há algumas que eu gosto de ouvir porque me alimentam como competidor. Sabem quando dizem, pá, não presta para nada, já acabou o ciclo dele, o gajo não... Isso dá-me uma vontade de trabalhar ainda mais. Ah, é? Depois de tudo o que nós já fizemos aqui, que estamos a fazer e que vamos fazer, ah, é?
Vocês, em vez de valorizar aquilo que têm, dizem assim, não, porque realmente este treinador valoriza, ou pode valorizar aquilo que é o futebol brasileiro, é o contrário. Parece que querem afugentar. E é por isso que às vezes eu penso, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena continuar? Pelo Palmeiras, sim. Pelas pessoas com quem eu trabalho, sim. Pela minha família, sim. Pelo resto, coloco muitas dúvidas. Coloco muitas dúvidas se vale a pena continuar. Mas por aquilo que eu vivo dentro do Palmeiras, não vou encontrar em lado nenhum. Nem aquilo que fazem a mim, nem os jogadores que eu tenho, nem o que fazem à minha família. Em lado nenhum. Isso eu tenho a certeza absoluta. Eu falei há pouco de sinergia, do Paulinho, essa história. As coisas vão se complementando, né? E você vai... Claro que o jogo é jogado, lambaria pescada, ele tem que esperar ver o que vai acontecer. Mas até essa postura, essa diferença da postura do Abel me traz algo que pode ser bom para o elenco, bom para relacionamento. Porque o Abel sempre, aqui no futebol brasileiro, uma característica dele, a gente respeita, pode discordar ou não, muito agressivo, ele está expondo os pensamentos lá, respondendo o que tem que ser respondido, fala a respeito disso e parece que tudo isso agrega de forma positiva. Mas nem tudo são flores. Eu quero saber do Facincani, porque tem Chelsea pela frente. O Abel tem problemas. Ah, Chico Lang gosta. Na reunião hoje, Chico, mas e os problemas do Palmeiras para pegar o Chelsea? Porque o Corinthians venceu. Calma, Chico Lang. Já foi falar do Corinthians em 2012. Ô, Garrafa, a gente não vai falar dessa declaração dele? A gente não vai comentar? Pode falar, que eu vou seguir com o Facincani. Depois não, a gente vai mudar de assunto para falar dos problemas, claro. Mas só um pouquinho em relação ao que disse o Abel, porque assim... eu entendo que ele não utilize a opinião da imprensa, dos torcedores, para tomar suas decisões de escalar o time, de substituir. Mas quando ele fala desse jeito, soa um pouco como arrogância, porque ele fala assim, sabe o que eu pego de fora para trazer aqui? Zero. Eu não reconheço competência no que vem de fora. Mas eu entendo assim, o que ele está querendo dizer, eu sei, Alex? Mas ele podia falar assim, olha, muitas coisas que são faladas fora, eu concordo, mas não é isso que faz... Mas você pediu demais também, hein, para ele. Tudo bem. Conhecendo o Abel. Mas ele falou que ouve os especialistas. Ele ouve os especialistas. Então, mas ele quis dizer Só o fato de não desrespeitar a crítica já tá bom. Já tá legal, para mim já tá legal. Mas eu acho que ele não respeita as críticas. Ele só respeita aquelas que falam mal dele, para ele pegar como gasolina, como ele disse. É uma questão de interpretação. Ele é presunçoso, né? Vamos falar a verdade, né? Você tá impossível, hein? Não, mas ele é presunçoso. O cotovelo deve estar doendo agora, hein? Ele acaba menosprezando. Ele despreza um pouco a crítica, sim. Ele menospreza a opinião dos outros. Menospreza a opinião dos outros. E a dele não é a verdadeira. Só que ele tem um rabo desse tamanho, né? Que isso, Chico? É um negócio impressionante. Tem a competência dele. Ele escala o time e o time dá certo. Ele coloca um cara machucado em campo e o cara faz o gol. Quer dizer, você já ouviu aquele ditado que a sorte acompanha os bons também, Chico Lang? Não, acompanha os bons, pode até acompanhar. É claro que a gente sabe a opinião de cada um, né, dos nossos fixos da bancada. Eu quero saber um pouquinho, antes de voltar com o Facincani, com os problemas que foram levantados pelo Chico. E os problemas existem para o jogo da próxima sexta-feira. Ricardo Oliveira, o que você pensa como Abel Ferreira como treinador? Né? O Abel, que até então era um desconhecido, cai num clube extremamente estruturado como o Palmeiras, faz um trabalho maravilhoso. Em algumas circunstâncias, o profissional, todos nós, né? Principalmente quem é da bola, jogador, convive com uma sorte, um lance e tal. É isso que você caminha junto com você. Mas eu gostaria da sua opinião sobre o trabalho que o Abel desempenha, ele como técnico, ele como postura de relacionamento. Eu, particularmente, eu admiro o trabalho que ele faz. Não é fácil você ganhar. Ele está 6 anos no Palmeiras? 5 anos no Palmeiras. 5 anos ganhando campeonatos importantes, né, estruturando o departamento, não só o departamento profissional, mas também da categoria de base. Eu acho que é um treinador que, sem sombra de dúvidas, ele acrescentou muito, tem a sua personalidade muito forte, fala o que ele pensa, e aí é uma situação que eu também gosto. Acho que aí é o cara falar o que está dentro dele, né? Eu vejo muitas declarações dele, às vezes soa polêmica, às vezes soa um pouco arrogante, mas é o cara transparente, é o cara que fala o que ele está sentindo. Mas eu gosto. Uma vez me perguntaram sobre ele na seleção brasileira. Eu falei, olha, para mim, se está tão difícil buscar lá fora, e a ideia de você trazer um treinador estrangeiro para a seleção brasileira, você tem um treinador estrangeiro aqui dentro do Brasil há 5 anos vencendo, sendo um campeão indiscutível, né? Fazendo o Palmeiras chegar em todas as frentes,
Então, eu gosto dele como treinador, eu acho que ele tem muitas ideias de jogo, eu acho que ele arma um time super bem, eu acho que ele busca peças importantes que vai ser determinante para o time. Quanto à declaração, eu acho que aí é a liberdade que ele tem de falar o que ele pensa, mas para mim é um grande campeão, é um grande treinador. Desculpa, Ricardo, ele disse recentemente que muitas das vezes a declaração é no sentido proposital para tirar o foco de alguma situação. Ele falou isso, ele deixou escapar, a gente salvou essa declaração dele e colocou outro dia. O Fini está me lembrando aqui, no meu ponto, o seguinte, que o Muricy falou, como é que é o negócio da sorte, ô Fini? Toda vez que a sorte me procura, eu estou trabalhando. Muito bom. É o que diz normalmente o Muricy Ramalho. Bom, Facincani, o Chico Lang está ávido para saber quais são os problemas do Palmeiras. É na próxima sexta-feira, não é, Facincani? Palmeiras e Chelsea, mas o Palmeiras com problemas. O Abel foi também perguntado sobre esse tema em entrevista coletiva, Facincani? Este vampiro Chico Lang querendo sugar essas informações problemáticas do Palmeiras. Calma, Chico, calma, tá tudo bem. Vamos lá, vamos ao que interessa. Palmeiras perdeu 75% da zaga, senhores. 75% da zaga. Murilo, lesionado fora do Mundial. Gustavo Gomes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mais a expulsão, que obviamente não lhe dá uma somatória de jogos, apenas a automática pelo segundo amarelo tomado em campo, e o Piquerez também pelo segundo amarelo tomado, sem expulsão evidentemente, mas que o tira do jogo contra o Chelsea. Então o Palmeiras tem essas 3 situações a se resolver. 2 delas, segundo o Abel falou na coletiva, e nós vamos ouvi-lo, elas vão muito mais na base do arroz-feijão. Perdeu um zagueiro, entrou outro, Bruno Fux, que fez um belo jogo. Gustavo Gomes sai, Mikael, que jogou inclusive alguns jogos no primeiro semestre e até elogiado por alguns torcedores do Palmeiras. E no lado esquerdo que vem a grande interrogação. Vai com Vanderlan se for no arroz-feijão, que é um jogador que muitos torcedores e principalmente, aí vem a minha própria opinião, acredito que está bem abaixo do que é o Piquerez e até dos reservas que tem entrado bem no Palmeiras, ou o Abel vai buscar uma alternativa? Pode ser o Alan fazendo aquele corredor esquerdo com um sistema de 3 zagueiros, porque ele é um jogador muito versátil. O Mike pode jogar por ali, ou o Giai, porque foram 2 jogadores que mesmo como laterais direitos já jogaram em alguns momentos como lateral esquerdo no Palmeiras em decorrer de partidas. O Palmeiras vai colocar um zagueiro para fazer o setor esquerdo. Benedetti, zagueiro canhoto, ainda não entrou em campo aqui no Mundial de Clubes, mas que na base também jogava como lateral esquerdo. Até o Navi surge como possibilidade. Então vamos ouvir o técnico Abel Ferreira sobre essas situações para o jogo da próxima quinta-feira, aliás, sexta-feira contra o Chelsea aqui na Filadélfia, 9 da noite, horário local, 10 da noite, Brasil. Só fazer como vocês dizem, não é? Só faz o arroz com feijão, é fazer o arroz com feijão. Sai zagueiro, entra zagueiro, sai lateral, entra lateral, sai ponta, entra ponta. Mas é muito bom ter um núcleo de jogadores mais amplo para quando acontecer este tipo de situações, lesões, castigos, nós podermos ter outras soluções. Portanto, não temos esses jogadores, irão jogar outros e não temos zagueiros. Um vai jogar na esquerda, outro vai jogar no centro. Porventura, os que jogaram hoje, o Gomes está fora, os que acabaram, seguramente vão ser os que vão entrar no próximo jogo, mas sinceramente ainda não pensei nisso. Quero agora descansar um pouquinho, ir para casa, ou para casa não, mas para o hotel, tentar apagar e descansar, que eu preciso. Enfim, daí as palavras do técnico Abel Ferreira sobre o assunto, Garrafa. E é o seguinte, tá? Do outro lado, o Chelsea também tem um baita problema. O Moisés Caicedo, meio-campista, bom jogador, que faz a dupla com o Enzo, também suspenso fora. Então o Chelsea perde uma grande peça de composição de meio-campo. O Dewsbury Hall deve ser o provável substituto, ele que entrou no finalzinho do jogo ontem contra o Benfica e fez gol inclusive. Lembrando também que se o Palmeiras dobrar um lateral direito na esquerda, pode fechar o bate do Pedro Neto, que é o jogador atacante português muito bom de bola, que joga daquele corredor da direita por dentro e dando toda a liberdade para o Reece James entrar naquele corredor de ala. Então o Palmeiras pode taticamente trazer o pé bom
de um lateral direito, mesmo atuando na esquerda, para fechar aquilo que tem de melhor o jogador do Chelsea. Então são estratégias que o Abel pode utilizar para a próxima sexta-feira, pensando no que há de melhor neste forte adversário que depois de 3 anos o Palmeiras reencontra também no Mundial de Clubes e que foi responsável pela vitória por 2-1 na prorrogação naquela ocasião, em que deu o título ao time inglês no Mundial de Clubes, em que o Palmeiras ficou com o vice-campeonato. Garrafa. Legal, segura aí, Facincani, segura, o Facincani volta direto da Filadélfia, porque no Mesa Redonda tá assim, a gente tá esmiuçando o Palmeiras, Facincani já trouxe também para fazer o contraponto dos problemas do Chelsea, e a gente vai discutir. Agora, a resposta do Abel, que aí eu quero, e o Facincani deu todas as possibilidades, né? Então, ou seja, na zaga sem Gomes e Murilo, acho que é Fux e Micael. Isso, né? Isso aí. Quando ele fala é zagueiro por zagueiro, lateral por lateral, e aí quando vem para lateral no lugar do Vanderlan, para desespero do Fini aqui, né? No lugar do Piquerez, né? O Fini já ficou desesperado, vai colocar o Vanderlan e tal. E aí o Facincani deu algumas alternativas, colocar algum zagueiro pelo lado esquerdo, colocar o Giai também, que já jogou por ali, enfim, criar alguma situação. Eu interpreto, e aí é importante a opinião de vocês, eu interpreto quando o Abel fala lateral por lateral, zagueiro por zagueiro. É apenas discurso ou vocês acreditam que ele possa, e o Abel sempre surpreendendo, nesse jogo não foi diferente, ele trouxe o Estevão para o lado esquerdo, ele pode fazer alguma coisa, e aí você tem um lateral, Vanderlan, no lugar do Piquerez, aqui eu tenho 3 ex-atletas, né? Aí o cara fala, agora é a hora que eu vou entrar, pô, né? Sou eu aqui, Ricardo Oliveira, sou eu, professor. Vanderlan, levanta a mãozona, mete um volante lá, você perde o outro lateral. O que o Abel vai fazer, na sua opinião, Miller? Ele vai de Vanderlan porque não tem tu, vai tu mesmo? Ou, conhecendo o português, ele vai dar um tempero especial? Quando o treinador improvisa, ele aumenta a sua margem de errar. Outra coisa, você reparar uma necessidade lá atrás é muito mais fácil do que na frente, né? Então, o Palmeiras do meio campo para frente, ele está muito bem. Então, lá atrás, como ele disse, ele falou assim, olha, vocês querem que eu faça arroz e feijão? Então eu vou fazer arroz e feijão. Só que é uma contradição, né? Porque ele falou que a opinião de fora não influencia as suas decisões de dentro. Mas tudo bem. Mas eu acho que lá atrás, se ele fizer o óbvio, está tudo certo. Você acha que ele vai fazer o óbvio? Você também faria o óbvio, lateral por lateral, Sim, porque para que você vai improvisar sem que você tenha um jogador da posição? Esse arroz com feijão vai queimar, hein? Então segura Chico, segura Ricardo Oliveira. Eu quero falar. Vai falar. Eu quero saber a opinião de todos, inclusive da Marina e de você, com a hashtag Mesa Redonda. Tem que improvisar? O Vanderlan vai dar conta do recado? Não vai? O Fini está desesperado aqui. Porque acho que o Chelsea está querendo contratar um lateral, não é? Não, um atacante, João Pedro. Um atacante, quer dizer, um atacante. Aí o Fini falou, pô, o Palmeiras podia contratar um lateral para sexta-feira. Então eu quero saber da bancada e de vocês como o Abel vai agir e como você agiria fosse o Abel. Solidariedade feminina antes dos nossos craques aqui. O Abel vai improvisar na esquerda e você faria o quê? Eu gosto quando eu coloco a Marina de árbitra, a Marina de técnica. Então, o Abel faz o quê? Né? A zaga não tem muito o que fazer, zagueiro por zagueiro. Na lateral, Sim. Você acha que o Abel vai improvisar, conhecendo ele, e você improvisaria ou iria com o Vanderlan? Eu acho que a Abel vai com o Vanderlan, sim, na esquerda. Eu acho que ele não vai fazer nenhuma invenção ali, mas eu, Marina, colocaria o Mike na esquerda. Mike na esquerda, ousada Marina. Você, Alex Miller? Alfine falou, ousada jogar com o Vanderlan. Tá certo, tudo bem. Diretor também cornetando. Quero ter um pouco de cautela para falar o que eu penso, porque o Vanderlan é um menino esforçado, é um jogador que saiu da base do Vai fazer Palmeiras. Que nem jurado de calor. Bom calor, o tô, mas eu fico com outro. É isso que você vai fazer? Mais ou menos isso, porque o Vanderlan, todas as vezes que ele teve as suas oportunidades, e não foram poucas, ele não conseguiu mostrar que ele poderia ser, por exemplo, uma sombra para o Piquerez, ou deixar todo mundo tranquilo quando o Piquerez não pudesse jogar. Ele nunca aproveitou isso. Ele teve alguns bons momentos, mas na maioria das vezes ele não conseguiu aproveitar as suas oportunidades. E num jogo como esse, contra um Chelsea, valendo vaga para uma semifinal de Copa do Mundo, eu tenho muitas dúvidas sobre o rendimento do Vanderlan em campo. Então eu acho que o Abel, conhecendo de perto o Vanderlan, eu acho que ele vai dar uma segurada e vai colocar alguma outra alternativa até para surpreender o adversário, ou tentar surpreender. Talvez o Mike seja uma alternativa, o Mike já jogou algumas vezes. Você faria o quê? Eu faria isso. Eu não colocaria o Vanderlan porque ele não vai aguentar o Ok, mas você vai de Mike? Eu vou de Mike.
E o Abel deve fazer o quê? Eu acho que vai de Mike. Vai de Mike. Ou Mike, ou um terceiro zagueiro ali, colocando um canhoto pela esquerda, Benedetti, o próprio Mikael colocando o Naves junto, não sei. Mas o Vanderlan é uma temeridade. Aí o Vanderlan chega aqui, passa no RH com todo respeito, um abraço pro Gaiteiro. Mas, cara, ele já tá no lucro, ele tá no Palmeiras, cara. Tá bom, tá certo. Desculpa, é a minha opinião. Ricardo, o que você pensa a respeito do tema? O tema, ele é delicado, porque esse jogo contra o Chelsea leva o Palmeiras a semifinal. 4 do mundo. Tá entre os 4 melhores do mundo. Olha a decisão importante, quando você falou no início do programa, a Garrafa. Esse negócio de técnico, pra mim, nesse momento, quero ficar na parte administrativa. Ele tem até a próxima sexta-feira para definir isso. O que você acha que o Abel vai fazer? E nessa circunstância, o que o Ricardo Oliveira imagina que poderia ser melhor? Legal a opção do Mike, que também já fez essa posição, já atuou ali. Mas nada melhor do que você ter um cara da posição. E de repente, num jogo como esse, o garoto pode crescer, pode ser um jogo que de repente ninguém espera que vai acontecer e o cara vai e cala a boca de muita gente. É gerenciar pessoas, gerenciar grupos também? Futebol é muito legal, legal. Claro, tem tudo isso. O inesperado acontece, o improvável acontece, de repente um moleque entra num jogo como esse faz e aí gol da classificação. Não sei se fazer gol, não, pode acontecer tudo, né? Mas tudo assim, eu acho que de repente o moleque entra e faz um jogo incrível. E aí muda totalmente a situação dele dentro do clube. Mas é o treinador que vai fazer as avaliações, vai treinar. Eu acho que ele até vai fazer isso daí. Acho que ele vai treinar com um cara da posição e de repente vai colocar um cara que não é da posição, com a perna invertida ali daquele lado, para ver o que é melhor. Também entendendo um pouquinho de gestão, eu acho que ele vai chamar o time, eu acho que ele vai perguntar para os líderes do time, ele vai conversar e vai falar, pessoal, o que vocês acham? Você acha que vale a pena? Mas será que o Abel tem essa personalidade, gente? Eu não sei. Eu concordo, né? Mas a gente não vive o interno. Eu vou te falar, cara, eu acho que tem, porque eu concordo com você, Alex. É um cara inteligente, é um cara que conhece os jogadores, é um cara que entende que é importante você também transferir para o jogador essa responsabilidade. Eu tive a felicidade de trabalhar com um treinador que fala assim, olha, aqui é a minha parte, aqui eu deixo com vocês. Mas em situações eu falo assim, o que vocês acham? O que a gente pode fazer aqui? Trabalhei com vários. O Dorival fez isso bastante. O Levir Coupe fez isso também. Então, Ricardo Oliveira, para não ficar eu acho que ele vai optar assim pelo Vanderlan. Só um parênteses, Paulo, só um detalhezinho. Tá num desespero para tirar o menino do time? Deixa o senhor já falou. É um desespero para tirar o garoto do time. Será que é a mesma coisa que o Estevão? Precisa fazer falta também. Olha o que faz o Mundial, calma. Minha vida não é fácil aqui, Ricardo, com esses caras. Só um detalhe, o Abel falou do feijão com arroz, sai zagueiro, entra zagueiro. Sai ponta, entra ponta, sai lateral, entra lateral. Mas ele não falou sai lateral esquerdo, entra lateral esquerdo. O Mike é lateral. O Mike é lateral. Não é atacante, não é zagueiro. Sai lateral, entra o Mike. Eu ainda vou ouvir o Paulo sobre o tema, o Chico Lang tá ansioso, ele se deixar vai colocar um goleiro na lateral esquerda. Do jeito que tá doendo o cotovelo daquele homem ali, Ricardo, ele vai querer desmontar essa defesa do Palmeiras. Mas eu quero saber do Facincani, antes de voltar com o Chico e com o Paulo, vamos voltar a Filadélfia, o Mesa Redonda tá lado a lado, aqui você não perde nada, vai continuar com a gente daqui, amanhã no Gazeta Esportiva, até sexta-feira, a hora do jogo, são todos os detalhes, né? Com essa cobertura fantástica que o Facincani está fazendo lá. Facinca, daquilo que você conhece o Abel, daquilo que você acompanha através das suas redes sociais, no seu canal do YouTube, no seu Instagram, conosco na TV Gazeta. Então a pergunta para você é, o que você acha que o Abel vai fazer, em termos de lateral esquerda, e o que você faria nesse tema, Facincani? Eu tô com o Alex Miller, com a maioria da bancada. Eu fico com o Mike na lateral esquerda, porque ele já atuou em várias vezes em diversos jogos do Palmeiras no decorrer das partidas como lateral esquerdo. Mas conhecendo o Abel, ele gosta muito de linha de 3 para trazer um lateral por dentro. Pode ser o Giai, pode ser o Marcos Rocha central, o próprio Mike. E ele usar um corredor ali, porque o Alan, ele joga nas duas bandas, tá? Ele entrou como ala pela direita contra o Miami e mudou o jogo. Ele pode fazer o corredor esquerdo também, como entrou nessa função na partida contra o Mirassol, em que ele classificou o Palmeiras com um gol de cabeça na última rodada do Campeonato Paulista. Então tem essas duas possibilidades. Mas aí eu queria tirar uma dúvida com o Ricardo Oliveira, se me permite, daqui dos Estados Unidos, meu caro Garrafa. É o seguinte, Ricardo,
no grande Santos que você trabalhou naquele time 2015 e 16, bicampeão paulista, tá? O Zeca era um lateral que jogava nas duas, tá? Na esquerda, na direita, muito mais na esquerda por causa do Vitor Ferraz que jogava na direita, mas ele trabalhava nas duas bandas. O Michael e o Jai não podem trabalhar dessa forma, o Zeca era muito mais especial e não tem como você adaptar um lateral para um jogo desse, mesmo sendo na direita para a esquerda. Legal, não, verdade, de fato o Zeca, ele já jogava ali muitos anos, né? Ele foi para a seleção olímpica jogando pelo lado direito, olha que coisa, né? Ele não foi jogando do lado esquerdo, né? Ele foi jogando como lateral direito mesmo. Não, acho que isso pode, sem sombra de dúvidas, acontecer, colocar um cara com uma perna que não é um cara da posição, com perna invertida, mas, cara, isso é muito pontual dentro de um jogo, de uma decisão, né? O Zeca sempre levava a bola no fundo, trazia para dentro e sempre buscava a perna direita, né? A perna dele. Eu acho que nessa situação, mais uma vez, eu acho que ele sempre vai buscar um jogador da posição, que domina, que sabe o posicionamento. Ele tira um cara que é perna invertida, que já jogou e tudo bem, mas é o cara que faz aquela posição em momentos pontuais, né? Então, de repente, pode mudar toda até a forma com que o time vai entender essa situação. Então, para mim, eu acho que ele continua com um cara que é da posição, porque o cara domina bem aquilo ali. Deixa eu falar uma coisa, Garrafa. Os piores jogadores da equipe do Benfica foram os laterais. Tá. Os melhores jogadores da equipe do Chelsea foi o Palmer, do lado esquerdo, e o Pedro Neto, do lado direito. Foram os melhores jogadores em termos de nota. Que, aliás, é um bolão esse Pedro Neto, hein? Então, ali não dá para arriscar. Não dá para arriscar. Então, se você coloca um jogador de perna contrária naquele setor, ele joga para o fundo. Pedro Neto joga para o fundo. Então, ele tem variedades de drible. Então, se você joga com o jogador da posição, o Vanderlan tá jogando, não tá bem, troca. No momento ali você troca. E você não perdeu o cara. Não perde as caras. E você tá que fazendo desespero. Você tá fazendo média como você fez com o Estevão e nós tivemos a discussão isso aí, aqui no Gazeta Esportiva, onde eu falei que não tinha que tirar o Estevão. Aí você começou a falar, não, o Estevão tem que ir pro banco, agora você tá chegando aqui e tá falando que era pra mexer com o garoto. Não é isso, cara. Por que levou o garoto então? Então por que levou? Pra colocar o menino no banco? Não, o menino tem que dar oportunidade, como o próprio Ricardo falou. Chegou a oportunidade dele. É lógico. O Abel vai dar confiança pra ele. Senão não faz sentido levar, Alex. Tomara que dê certo. Não faz levar. Eu até entendo a sua preocupação. Você sabe que não é só a minha preocupação, é de todo mundo. Mas aí é importante a opinião dos ex-atletas. Eu quero ouvir o Chico Lang. Chico, o que você acha, né, que o Abel vai fazer e o que você faria, no caso, numa situação como essa? Olha, tá bagunçada a zaga do Palmeiras, né? Tá bagunçada. Saem três titulares. Tá bagunçada. Isso você tem razão. Isso aí, você, acho que foi o Faticani que falou, que está 70%, 80% prejudicada, 75% prejudicada. Agora, se fosse escalar, eu prejudicaria mais ainda. Aí seria uma coisa maravilhosa. Olha o que eu faria. Eu colocaria o Jai na lateral esquerda, o Mike na direita, entendeu? E colocaria o Vanderlan como terceiro homem da zaga. Chico, aí você me preserve. Seria uma maravilha. Maravilhoso. Seria uma maravilha. Daria tudo certo. Aliás, você me preserve. Eu entendi muito bem a sua ironia. E já que foi citado aí o jogo do Benfica com o Chelsea, que teve aquele problema todo, ficou paralisada a partida, vamos ver um pouquinho do adversário do Palmeiras. O Facincani já deu um spoiler, né? O Chico lembrou hoje na redação, ele chegou, o último que venceu o Chelsea foi o Corinthians em 2012. Mentira! Não, é verdade. É verdade. E o Palmeiras disputou o Mundial, a última vez que chegou a decisão do Mundial foi contra o Chelsea e perdeu na prorrogação, naquele pênalti do Luan, 2-1. E o Chelsea... Sempre lembrando que é o futuro time do Estevão, né? E é o futuro time do Estevão, eu quero saber de vocês isso, inclusive. O Estevão que deu a declaração que está
com a cabeça no Chelsea, agora vai ter o Chelsea. Olha como é que é a história. Vamos ver como é que foi. Benfica e Chelsea. Vamos ver o que o Paulo desenhou do adversário do Palmeiras. O assunto é Palmeiras, não tem como a gente fugir nesse momento disso. Vamos ver um pouquinho da classificação do Chelsea em cima do Benfica. O Chico Lang falou que o Corinthians foi o último a vencer na decisão de um título, porque o Flamengo venceu no próprio Mundial. Pra gente complementar sobre o adversário do Palmeiras, Facincani, faz um raio-x, né? Você já passou aí, mas passa rapidamente pra gente sobre o Chelsea. Como está o Chelsea nesse momento? É um time que passa por uma transformação, são jogadores chegando, saindo. Como é que está chegando o Chelsea e quais são os problemas? Um rápido resumo para a gente aí a fundo entrar nesse embate de Palmeiras e Chelsea. Facincani, por gentileza. Chelsea começou a ser reconstruído há 2 temporadas e a próxima é a temporada que o Enzo Maresca e toda a diretoria acreditam que o Chelsea vai brigar por títulos, tá? 2 alas muito fortes, os 2 corredores são os segredos do Chelsea. Cucurella, Palmer, Reece James na direita com o Pedro Neto. O Chelsea está buscando um centroavante ainda para a temporada, tem um Delap, mas o João Pedro está sendo contratado no Brighton. Ainda dá tempo de ter inscrição no Mundial, a FIFA abriu uma janela agora para esta semana, para as quartas de final. Então, se tudo correr bem, o Chelsea conseguir, pode ter o João Pedro, atacante brasileiro da seleção brasileira, obviamente, neste Mundial de Clubes para ser centroavante neste jogo. E tem 2 caras no meio-campo que são motores da equipe, tá? O Caicedo, que está fora, jogador da seleção equatoriana, e o Enzo Fernandes, que para mim é um jogadoraço com todas as honrarias, jogador campeão do mundo, jogador titular da seleção argentina, um dos melhores do planeta nessa posição, que era do Benfica e agora joga no Chelsea. Portanto, estes são os segredos, né? Estes da equipe do Chelsea que pega o Palmeiras na próxima sexta-feira. Percebeu? Você percebeu como é que está o nosso trabalho? A gente está em cima, em cada detalhe, esmiuçando a campanha, o desempenho do Palmeiras no Mundial. Ele fez um raio-x e trouxe uma informação importante. Quer dizer, então, que o João Pedro está sendo contratado. Olha que loucura! João Pedro, né, sendo contratado já para jogar o Mundial contra o Palmeiras. 50 milhões de libras. Olha que maluquice é essa, e tem gente que fala que os europeus não estão dando importância ao torneio. A pergunta que eu faço a vocês mas eu vou, para fazer a pergunta, eu vou embasar na campanha do Palmeiras. Coloca aqui para mim, ô Fini, por favor, a campanha do Palmeiras no Mundial até agora. Palmeiras pegou um europeu, empatou 0-0, não venceu, né? Aí venceu o Al-Ahly, 2-0, empatou 2-2 com o Inter Miami, e o Palmeiras venceu o Botafogo, que a gente se aprofundou aqui há pouco, por 1-0. Palmeiras não venceu ainda, não teve nenhum grande jogo contra o europeu. O único jogo que teve também, não venceu, teve o Porto, mas o Porto nem, né? E foi melhor que o Porto, mas o Porto nem avançou de fase. O fato do Palmeiras ir agora para pegar o Chelsea, que o Facincani já fez um desenho, é o primeiro grande desafio do Palmeiras no Mundial. Vocês entendem dessa forma? É o primeiro grande. E eu vou um pouquinho mais além com você em casa também. Tem favorito? O Chelsea está numa prateleira hoje, do jeito que desenhou o Facincani. Palmeiras está acima do Palmeiras? Vocês acham que está igual? O Palmeiras está acima? Começo com você, Ricardo. Há igualdade, equilíbrio no confronto? Você vê o Chelsea na primeira prateleira, ainda não? Olha, eu acho que é evidente, eu acho que não dá para a gente fazer esse tipo de comparação. A gente está falando de um time de 1 bilhão de investimento, o Chelsea. O investimento do Chelsea foi de 1 bilhão. Então, como, depois a gente vai entrar nesse outro assunto, né? Claro. Depois, não relacionado ao Palmeiras, mas eu acho que não dá para você comparar e falar assim, não, vai ser um jogo par, eu acho que está tudo igual, porque não está. Não tem como. Não tá. Orçamento totalmente diferente, eu acho que qualidade, nível técnico, eles têm jogadores diferentes, tem o Palmer pela esquerda. Eu acho que, se não me falha a memória, eles fizeram de 14 finalizações contra o Benfica, 12 dentro da área. 12. É um time forte com a bola aérea, de 8 que eles lançaram na área, eles fizeram acho que 4 gols, eles ganham. Então eu acho que é um time diferente. Se é o grande desafio do Palmeiras, eu acho que é o grande desafio. Eu acho que chegou o grande momento. Eu acho que mas você vê o Chelsea melhor por tudo que você está desenhando. Não significa que o Palmeiras não possa ir lá e classificar. Não estou falando, eu estou falando, o comentário é em cima da gente. Geral, da estrutura. Não tem como. Agora, se chega num jogo como esse, você pega um time com esse orçamento, com jogadores decisivos, você pega um Palmeiras com todo esse desfalque que vai ter. Né? Vai ter um time, não vai ter o time sem o capitão, forte, sem o lateral esquerdo. Estou quase pedindo uma cadeira para sentar, que você me preocupou agora.
Eu tava meio animado. Se joga completo, sim. se joga completo, até com o Paulinho em forma. Exato. É um não, outro aí jogo. você é um jogo diferente. Outro jogo, é um jogo completamente diferente. Mas perdeu do Flamengo, né, gente? Mas tudo bem que não tava com força máxima também, né, contra o Flamengo. Parece que não... Não, tava, jogaram os principais jogadores. Então, perdeu pro Flamengo. 3-1. Eu não sei se eu vejo toda... Então, Paulo... É os desfalques. Paulo, tá bom. São os Tá, desfalques. com os desfalques, Então, qual é o tamanho da diferença, Paulo? Se você tem uma defesa como do Palmeiras, sempre que foi uma defesa muito forte, um meio campo forte, se você tem jogadores que chegam forte, é completamente diferente. Hoje, esses desfalques do Palmeiras, é muito difícil jogar contra um Chelsea. Muito difícil. Muito difícil. Acho. Não é só investimento, não. Fora a questão Qual é o tamanho da desfalque. diferença entre do jeito que está o desenho para sexta-feira? Há uma diferença grande? Técnica agora, com os problemas que o Abel vai ter, com a possibilidade de entra no Vanderlan, não entra, vai Mike, vai Gia e lá pelos jogadores que o Chelsea tem. Qual o tamanho hoje, da diferença? É bem grande. Bem grande? Para mim é bem grande. Porcentagem? É porcentagem. Você dá favoritismo? 70%, 80%. Você dá 70, 30% de passar o Chelsea? Mas é razoável. É isso? Ô Miller, porcentagem. O Paulo deu 70 pro Chelsea e 30 pro Palmeiras. Eu não tô nessa pegada, não. Vou dar minha opinião daqui a pouco. Eu dou também. Acho que a diferença é grande, né? Dos dois times. A gente vê 70, na dinâmica 30? de jogo, né? Dinâmica, independente de porcentagem, a dinâmica de jogo dos dois times são diferentes, né? E outra coisa, o Palmeiras vem desfalcado, né? Então, o desfalque, perde o capitão, né? Uma pouca diferença faz toda a diferença. Né? O Piquerez, que é um jogadoraço que joga muita bola, não vai jogar. Como é que... Essa é a principal... É o pior desfalque. Desfalque do Palmeiras é o Piquerez, pô. Então, o Paulinho, que não tá meia boca, quer dizer, então... Eu acho que... Estão animados, vocês estão me deixando preocupado aqui. Você não está falando da ausência de Gustavo Não, não estou dizendo que vocês estão errados, tudo bem. Mas você tem que ver também... Eu vou pôr a Leila de novo para subir, a dar uma animada. Você tem que ver também o seguinte, o Palmeiras, nesse Mundial, para mim, não fez uma grande partida com nenhum dos jogos. Foram jogos, assim, muito... tímido, tá? Aquele joguinho bem furreca mesmo. Não gostei da apresentação dos jogos que o Palmeiras jogou até agora. Esse hoje foi o melhor. Então, Miller, Chelsea favorito, Paulo, Chelsea favorito, 70-30. Marina, Chelsea é favorito ou mata, é um jogo único, você... É favorito, né, Garrafa, por essas questões todas, mas eu acredito que... gente, tanta coisa pode acontecer. Não, assim, é óbvio que pode. O futebol é maravilhoso por isso, porque tem o imponderável, né? Sim. Mas na nossa avaliação. Então vai, uma porcentagem aí. Eu vou pôr como favorito, mas assim, acho que seria 55... Marina, gostei, Marina! Assim. Marina! E você tinha perguntado antes, Garrafa, só que eu ia falar, enfim... Você tinha falado assim, você acha que agora vocês acham que agora é o primeiro grande confronto, né, do Palmeiras? Desafio. Eu acho que o grande desafio do Palmeiras foi primeiro o Botafogo. São outros 500, são outros times, a gente sabe disso. Mas mentalmente falando, o Palmeiras precisava vencer esse jogo contra o Botafogo para meio que extirpar qualquer coisa que existisse anterior, relacionada a Libertadores, a Brasileiro e tal. Eu acho que esse foi o grande desafio. Aí agora é outro desafio, que vai enfrentar o europeu, Marina, outra questão. O Palmeiras tem que se preocupar com a sua defesa, que sempre foi uma defesa consistente, boa, forte, né, dinâmica, regular, e nesses jogos tem demonstrado muita fraqueza. Não do Botafogo. No jogo anterior, falhou demais a defesa. Nem parecia o time do Abel, né, que tem uma defesa muito boa. O Inter Miami hoje foi atropelado, né, pelo PSG. O Palmeiras teve sérias dificuldades com o Inter Miami. Só um detalhe. Dos 4 jogos que o Palmeiras fez, foi baliza 0 em 3. Não tomou gol em 3 dos 4 jogos. Então, assim, o problema... Mas mudou a defesa agora. Isso que eu ia falar. O problema é agora que dos 4 titulares da linha de defesa, o Palmeiras perdeu 3. O Murilo machucado, o Gomes, que é o capitão do time, o grande líder do sistema defensivo, suspenso, e o Piquerez, que não tem substituto. Então, líder do time, né? Líder do time e não tem substituto. O Piquerez é o jogador que menos tem substituto no Palmeiras. Nas outras posições, sai um, entra outro. Não tem o Aníbal, entra o Emiliano. Não tem o Rios, entra o Lucas Evangelista. Tem o Alan, que agora é Coringa. Não tem o Veiga, tem o Maurício. O Felipe Anderson não está nem mais entrando, quer dizer, e é um jogador de qualidade. Né? Não tem Vitor Roque, tem o Flaco Lopes. Tem até o Luigi, que é um menino que pode entrar bem. Mas na lateral esquerda, com todo respeito ao Vanderlan. Felipe Anderson não pode, dessa loucura aqui, aparecer para fechar o lado esquerdo? Aí é demais. Não dá.
Não quer inventar. Então, a grande maioria Porcentagem. colocando o Chelsea como favorito, que era a porcentagem. Se você concorda. Eu concordo que o Chelsea é favorito, é óbvio. Eu coloco também, só para não concordar com o Paulo Sérgio, eu coloco 65 a 35. 65% para o Chelsea, 35% para o Palmeiras, pelos problemas defensivos, mas tudo isso é em teoria. Porque eu ainda acho que contra o Chelsea tem chance de ter jogo. Diferente de um City, de um PSG, que aí é só um milagre. Mas com o Chelsea eu acho que ainda tem chance de ter jogo. Chico Lang, para você, porcentagem, você pensa, eu sei que você está na dúvida, Facincani, favoritismo enquanto para que lado? Felipe Facincani, direto da Filadélfia, ele vai trazer a opinião. Eu começo com você então, Chico. Qual a porcentagem e quem é o favorito? É o Palmeiras, não é, Chico? 99% Chelsea. Impossível. 1% assim Palmeiras. É impossível. 1% Olha, cuidado com esse 1%, hein, Chico? Não, 1%. Cuidado, hein, Chico? Tem a possibilidade, ele tá lá. Cuidado, hein? Enquanto tá vivo tem esperança, Isso, né? É o caso do Palmeiras. Eu vou ainda, estamos restabelecendo o sinal com a Filadélfia, com o Facincani. Não, o Ricardo porcentagem ele não falou. Porcentagem ele não falou, Ricardo? Não, porcentagem não. Tá certo. Não, eu fico com 70-30 também. 70-30. É um corporativismo que eu vou falar. Agora que eu vou chamar, eu vou dar minha porcentagem, mas eu vou chamar um personagem importante para falar de favoritismo e o próximo assunto é palpitante, porque vocês se lembram que o Estevão falou semana passada? Estou com a cabeça no Chelsea. Vinha sendo muito cobrado. Aí o Alex Miller defendeu a saída dele do time, acho que na quinta-feira no Gazeta Esportivo, na quarta. O Paulo defendeu. Tá? E agora, quem é o adversário? O futebol é o Chelsea. Daqui 3 jogos, o garoto que está com a cabeça no Chelsea vai enfrentar o Chelsea, a principal arma do Palmeiras. Então eu vou querer saber da bancada o quanto isso pode impactar em mais um problema ou não para o Palmeiras. Em percentual, para mim, Pensa bem o que você vai falar. Não, eu vou tranquilo, 55, 45. 55 para o Chelsea, e vou mais, vai dar Palmeiras. O Palmeiras o campeonato do Palmeiras começa na semifinal contra o Manchester City. Ali a cuica vai, para mim é Palmeiras. Palmeiras vai passar, cara. Palmeiras tem tudo que foi dito aqui, o Ricardo fez um desenho. Você tá falando sério? Tô falando sério. Você tá brincando. Você acha que é um absurdo o Palmeiras passar pelo Chelsea? O Corinthians pode ganhar do Chelsea. O Corinthians pode ganhar Mundial do Chelsea. O Palmeiras não pode ganhar do Chelsea. Tá bom, parece que eu tô falando uma loucura. Você tá me chamando de maluco. Olha a cara do jogador. Não, que é favorito, mas eu acredito, tô acreditando no favorito. É jogo único. Significa que já ganhou. Quer ver, para tirar qualquer tipo de dúvida, o que Roberto Avalone falaria deste embate em percentual, convocando a homenagem do Mesa Redonda a Roberto Avalone, Palmeiras e Chelsea Avalone. Muito boa noite, com muito prazer que eu falo desse assunto, porque o Palmeiras sempre foi como Fênix, ressurgiu das cinzas. Eu queria aproveitar o ensejo, gostou do ensejo? Muito bem, para saudar o meu amigo Ricardo Oliveira, que eu trouxe pela primeira vez aqui no Mesa Redonda Futebol Debate, quando eu era menininho, na Portuguesa de Desportos, porque nas minhas veias também corre sangue português. Não é, Chicos? Corre. É verdade. E eu sou lusa também de coração, assim como o Ricardo Oliveira, que construiu uma bela carreira, começando pela Portuguesa. Mas ele tem uma frustração que eu sei. Ele não contou em nenhum programa, mas eu vou revelar. Bomba! Ricardo Oliveira é frustrado! Exclamação! Sabe por quê? Interrogação. Porque nunca jogou no Palestra. Um grande abraço da minha parte. Tchau. Aí, grande homenagem ao mestre, ao Roberto Avalone. Bom, daqui a pouco eu volto com o Facincani e a questão é... Voltou? Ô Facinca, então no pique aqui, porque o próximo tema é o Estevão contra o Chelsea. Então de imediato eu já te faço a pergunta... Quem é o favorito em percentual? E você me dê um rápido resumo de como já está sendo tratado essa questão do Estevão enfrentar o seu futuro clube, no caso o Chelsea, depois da declaração da semana passada. Facinca. Eu coloco, Garrafa, 60-40 pro Chelsea, justamente por causa que o Palmeiras tem 2 desfalques que são mais pesados em relação ao que o Chelsea tem, que também é pesado, viu? Moisés Caicedo é um dos principais jogadores hoje no meio campo do Chelsea, um dos principais jogadores de roubadas de bola, controle de ação, para que o time projete-se à frente. Então o Chelsea também perde uma peça hoje que é uma das grandes figuras que estão jogando na Premier League. Mas como o Palmeiras tem uma a mais,
e uma que é bem significativa por causa da reserva, que é a ausência ali em relação ao Piquerez do Vanderlan, eu levo essa vantagem para a equipe do Chelsea nessa resposta, Garrafa. Entre os torcedores do Palmeiras aí na Filadélfia, nos Estados Unidos, e depois eu quero que você me dê a programação do Palmeiras, como será ainda lá no seu destaque final, a programação do Palmeiras daqui até sexta-feira, já comentou-se por aí, nos bastidores, entre jogadores daquilo que você teve acesso, e entre torcedores, algum tipo de preocupação com o emocional do Estevão? Estevão, para quem não sabe, todo mundo está sabendo, mas não custa lembrar, disse início de semana aí, né, muito questionado, criticado, falou, minha cabeça tá com o Chelsea, o clube que eu vou jogar, é uma mudança radical na vida, né, do garoto, a gente sabe que a mudança é grande, e isso não impactou muito bem, o Alex Miller pediu até a saída dele, não só o Alex, boa parte da torcida entendendo que ele não estava rendendo, e aí o garoto entrou e foi bem. Agora, quis o destino que ele encontrasse o Chelsea, que é o futuro clube dele, talvez depois dessa partida, daqui a 3 jogos, se o Palmeiras chegar a uma decisão. Isso está preocupando comissão técnica, Abel, foi comentado lá entre jogadores, e a torcida está preocupada com isso, ô Facincani? Não, o técnico Abel Ferreira bem tranquilo em relação a isso, viu, Garrafa, porque sabe de todos os problemas que o jogador tem passado, ao mesmo tempo que o Palmeiras tem cuidado muito bem dele no suporte psicológico. Ele mesmo falou na entrevista pré-jogo que o menino foi super sincero, que as pessoas também pegaram muito pesado, etc e tal. Então, ele tirou toda essa pressão da cabeça no Estevão e, obviamente, para o próximo jogo o Estevão está escalado, né? A não ser que alguma hecatombe aconteça para o Estevão não jogar. E os torcedores do Palmeiras da mesma forma. O segundo tempo do Estevão contra o Botafogo era um segundo tempo do Estevão que se esperava que fizesse um campeonato regular até agora nessa questão de produtividade, nessa questão de chamar um pouquinho o jogo para si e, acima de tudo, também de decidir com o gol que ele marcou, mas estava impedido no lance e, portanto, foi anulado, né? Mas em relação a todas essas situações, pelo segundo tempo que ele fez contra o Botafogo ter acordado, o torcedor do Palmeiras ficou mais feliz em relação ao que o Estevão pode produzir nesses próximos jogos. Próximos, né? O torcedor espera que o Palmeiras tenha próximos jogos, no plural, mas ainda, claro, pensando que esse jogo contra o Chelsea é vida ou morte, certamente, na competição. Segura Facincani, você viu que está escurecendo lá na Filadélfia, né? E no Mesa Redonda ele está se aprofundando naquilo que está acontecendo. Já está todo mundo projetando a próxima sexta-feira, que é Palmeiras e Chelsea. E durante toda a semana, fique ligado com a gente no Gazeta Esportiva, a Michele Janela comandando toda a nossa equipe, com o Facincani lado a lado com o Palmeiras, e a gente aqui entrando nas polêmicas, naquilo que não só os palmeirenses querem saber, né? Os antes também estão secando, quer saber dos problemas e tal. E eu não sei, eu quero saber dos ex-atletas e de todos, obviamente, de você com o hashtag Mesa Redonda, se é um problema esse episódio do Estevão. Eu começo com o Ricardo e vocês fiquem à vontade para entrar na sequência. Essa declaração, garoto, você quando foi para a Europa, você tinha quantos anos, Ricardo? 23. 23. O Estevão está o quê? 18. 18. Foi um impacto na sua vida profissional sair do Brasil e ir para a Europa. Né? Na época de vocês não era tão precoce a troca. O Miller, você saiu do Brasil, foi para a Europa com quantos anos? 19. Miller foi, aí já jogador 19. Foi um impacto, não foi, Miller? Sim, claro. É um impacto, né? Mexe, né? Paulo, você foi 23. Mexeu, não mexeu? Sim. Agora, então começa com o Ricardo. Ricardo, 18 anos, o garoto dá essa declaração. Pô, mas, cara, sincericídio, né? Falou na espontaneidade e não falou mentira, falou verdade, pô. Falou verdade. Sincericídio. Né? Agora tem esse jogo. E aí? Preocupa, não preocupa? Como deve agir o Abel com toda a experiência de bola que vocês têm? Eu acho, sinceramente, que não preocupa, porque o treinador vai saber conversar com o menino, entender esse momento todo. O menino está super empolgado com essa vivência, com essa oportunidade, a mudança de jogar num grande clube, tá jogando num grande clube. É um excelente, eu gosto muito desse jogador, eu acho que representa muito o que é o nosso futebol brasileiro, aquele do drible, o que vai para cima, é um jogador diferente, todo jogo tem um lance especial dele. Eu acho que não vai ter problema nenhum, porque é uma declaração muito natural, o pessoal vai falar assim, pô, mas não deveria falar, poxa, tá, tudo bem, não deveria falar, mas o treinador vai entender, vai chamar ele e vai falar assim, cara, é o seguinte, você falou, não deveria ter falado, mas conto com você, você é um jogador diferente do nosso time,
Tá? Essa é a oportunidade agora que você tem de mostrar que valeu eles a não compra. erraram na sua contratação, entendeu? Ei, Ricardo, experiência é bom, né? Então vai Maturidade, pra cima, né? vai pra cima, cara, joga, faz tudo que você vem fazendo até esse momento e, se possível, faz gol pra gente. Tenho certeza que o treinador vai jogar ele lá pra cima, vai tirar todo o peso dessa declaração, vai entender por causa da cabeça de um garoto de 18 anos, é compreensível. Então acho que não vai pesar, não. Acho que esse menino, ele vai brilhar. Só um minuto, Paulo. Troca aqui, ó. Estevão deve ficar no banco? Não é nem essa questão. O Estevão vai sentir, né? Vai ter algum tipo de problema? O Estevão vai pro jogo. Ele vai jogar, Não vai ficar no vai banco, jogar. não. Pode trocar isso. E o Felipe tá me lembrando aqui, Paulo. Você fica à vontade, quero ouvir vocês. O problema é psicológico, né? É como é que ele vai reagir psicologicamente. Depois do que o ele Chico falou. tem razão, né? porque ele deu essa declaração para justificar as atuações não muito boas dele nos últimos tempos, né? Ele não vem de uma sequência boa em termos de qualidade de atuação. Embora ele tenha muito talento, e o Ricardo Oliveira tem razão, ele é um jogador diferente mesmo do Palmeiras. Só que ele não tem conseguido demonstrar isso e resultar tudo isso em lances importantes e decisivos, em gols. Lances ele fez Mas muitos não sai lances. gol do pé dele. Aí é uma Não outra tá saindo, situação. não tá acontecendo. Mas pelo menos Ele ainda vai fazer o gol do título. Ele ainda vai fazer o gol do título. O senhor vai aqui exaltar o garoto. Tomara. Não é possível, é que Tomara. tá Há uma cornetando. exigência Mas não que é eu não corneta, entendo. gente, é Há uma analisar. exigência que eu não entendo, cara, sabe? Porque o jogador tem feito as jogadas. Não tem, Paulo. Como não? Um jogo tem. contra Você o não Inter assistiu. Miami. Ah, não, ele não driblou 3 jogadores e chutou pra fora? Pô, então chutou pra fora. Tá bom, parabéns. então. Mas quem chutou pra dentro? Mas quem fez a jogada? Não importa, não sai gol no pé Não dele. importa, cara, não. Ele não fez pelo o Olha gol. aí, menos Alex jogadas Miller, estão Alex saindo, Miller quer o cara. Estevão fora do Não, time. olha, o Não cara é é possível. importante só quando ele faz gol? Acho que não. Ah, igual o Parreira. cara é Gol, Você tem importante que só se quando decidir faz o que gol. você quer do Estevão, Alex. Não, então Você tem peraí, que se não. decidir o que você Aí quer não, do aí Estevão. não. decidido. Eu não penso decidido. dessa forma. Eu Não tem penso dessa outra. forma. Não tem, conhecendo até o Abel, não tem Além outra porque- alternativa do que ele jogar, ele vai jogar. Respira. Você Ele vai vai voltar, jogar. você e o Paulo, eu quero ouvir o jogador. Respira. Você quer ou não quer o Estevão? Você tem que saber para que lado você vai. Eu quero ele resolvendo. Então segura, mas para resolver tem que jogar. Você foi com a mesma idade para a Europa que o Estevão está indo. Enquanto o Alex e o Paulo decidem aqui, respiram, eu vou devolver a palavra a eles, eu quero que você fale sobre esse tema. Preocupa, não preocupa o jogador? Não pode entender que, ó, é a chance de eu chegar até com mais moral, fazer uma bela partida, fazer o gol e chegar grandão, né? Já na minha apresentação no Chelsea. O que você pensa sobre o tema? Estevão enfrentando o seu futuro clube em quartas de final do Mundial da FIFA. Como disse o jogador aqui, o Ricardo, é uma grande oportunidade para ele provar para o clube, Chelsea, que o investimento foi certo, correto, né? Ele é o Estevão carregador de bola, né? Ele não é um cara que domina, um jogador que domina e dá um tapa na bola. Não, ele carrega porque ele gosta da individualidade, né? Concordo com o Xará que ele tem que melhorar o seu jogo. Ele precisa ser mais... Palmeiras precisa melhorar. Sim, mas eu acho que... Mas ele é o melhor jogador do time. Eu acho que ele precisa melhorar o jogo. Claro. Ele não está jogando bem. Então ele precisa ser decisivo. Fez algumas boas jogadas esporádicas, como disse o jogador, mas eu acho que é muito pouco pela esperança que ele é pro torcedor palmeirense. Então eu acho que ele está mal no Mundial, não tem feito as atuações que ele fez aqui no Paulistão, Campeonato O Brasileiro. Palmeiras ultimamente dependia muito dele, né? Exatamente. E todo mundo foi nessa esperança. Né? Está nessa, de Por isso a depender- cobrança do Alex. É lógico. Eu acho que o Alex cobra justamente por conta disso. Porque o que ele fez aqui no Paulistão, no Campeonato Brasileiro, ele não está fazendo no Mundial. Exatamente. Então acho que pelo talento que ele tem. Né? Eu vou exigir que o Vanderlan faça Facundo faz isso? Pelo amor de Deus. Eu acho que a cobrança do Alex é demasiada. É injusto, é coração peludo. Vou devolver a palavra para ele e para o Paulo. Marina Buffon. O Alex deve pegar no pé do Estevão. O Estevão vai fazer a jogada pela esquerda. O senhor vai morrer com a boca cheia de formiga com o Palmeiras campeão. eu vou ficar muito Um gol de feliz. Estevão. Marina Buffon, sente, não sente? Como é que lida um profissional tão jovem com essa questão que ele acabou se envolvendo? Eu acho que deve sentir, psicologicamente falando, mas eu vou trazer aqui um comentário, Garrafa, do Oswaldo Carvalhais, que está participando com a gente aqui no Twitter. Ele falando aqui, ó, vocês lembram da final Barcelona-Santos no Mundial, lá em 2011, quando o Neymar já estava vendido para o time espanhol? O Estevão pode sentir sim, é a opinião do Oswaldo aqui. Sentir é uma coisa, se isso vai atrapalhar o jogo é outra, né? Então Sim. acho que sentir pode, mas acho que atrapalhar não deve atrapalhar. Eu tô com a Marina e com o Ricardo, acho que com a bancada, de modo geral, exceção feita ao Alex, entendo que o Abel
vai saber trabalhar, o Gomes, os jogadores experientes, né? Hoje há uma globalização. Na época de vocês, uma transferência para a Europa era algo mais obscuro. Ah, Europa, mas pera, como é que é lá? Hoje tá tudo no YouTube, tá tudo na internet, hoje a coisa é mais palpável. Fora que não eram muitos também que iam pra lá. Você tem mais referência, vai chegar lá, já encontra ex-atletas e tal, é mais palpável. Então eu entendo que o Abel e os jogadores vão conduzir muito bem isso, acredito muito no potencial do Estevão. Essa oscilação que ele está tendo agora é natural para um garoto de 18 anos, que vinha decidindo para o Palmeiras, não está decidindo. Concordo em parte com o Alex. Fosse uma outra situação de Brasileirão, Estevão, não tá legal, fica, mas no Mundial você tem mais 2 jogos para ficar com esse cara. Você vai tirar o cara do time? Garrafa, não. Por que eu não acredito no Alisson na seleção? Sabe por quê? Porque aquela bola decisiva, ele não chega. Entendi. Então, acho que o Estevão, ele tem que ser decisivo. Pronto, ele tem talento, etc, tá, mas peraí. No Mundial... E nos jogos importantes eu não vi ele brilhar. Ele fez ainda. 13 clássicos pelo Palmeiras, não fez nenhum gol. Né? Bom, com tudo colocado, vou lhe devolver a palavra. O senhor se resolva com o Paulo Sérgio. Peço assim, discernimento. Estamos com o Ricardo Oliveira. A gente não via há muito tempo, né? Vamos manter o nível, que o senhor não se exalte como o senhor tem se exaltado ultimamente. Vou morar com você, jogador. Não sabe o que é? Eu até entendo o jogador. Tá não, eu até entendo o jogador quando você exige de um cara que é craque. É óbvio isso, né? Agora, a ponto de chegar e falar assim, o craque tem que ir pro banco, não dá. Não dá. Não dá pra entender isso aí. Ele não pode ficar no banco, ele tem que jogar, pô. Tem que jogar. Até porque tem qualidade. E outra, quando o Estevão esteve aqui no Mesa Redonda, que ele recebeu o prêmio, o troféu Mesa Redonda. Recebeu 3. Ele recebeu 3. Eu vi uma maturidade nesse garoto já com a idade dele, hein? Então é um jogador que pode até surpreender. Num jogo desse, pode surpreender qualquer um. Aí vem o Coringa do time. Aí vem o cara e fala assim, não, tem que pôr no banco porque ele não tá numa boa fase. Não é isso. No elenco do Palmeiras não tem um Estevão. Só um detalhe, você vai falar, mas você foi bem pra caramba. Você matou. Ele não vai ter argumento. Garanto que não vai ter, Miller, argumentos pra fugir dessa. Só um detalhe. Ele não foi decisivo contra o Botafogo e foi o primeiro jogador a ser substituído no jogo. Mas ele não estava bem no jogo? Mais ou menos. O que ele fez? Ele tentou, chutou para fora uma bola, tentou. Ele tenta. Eu não estou falando que ele se exime do jogo, que ele abdica de tentar, que ele fica ali retraído, se esconde atrás do zagueiro. Não, ele tenta, ele dá a cara. Só que agora contra o Chelsea, ele vai ter que ter uma maturidade que ele ainda talvez não tenha mostrado, porque ele vai talvez ele não tenha ainda, mas também acho. Você conquista. Não, eu acho que ele ainda não tem, é precoce ainda. É precoce para ele, não dá para exigir essa maturidade desse garoto. Só que aí isso pode refletir no jogo, como tem refletido. E aí você se acovarda, tira o menino, você tem que deixar. Como você consegue maturidade? Cara, mas tá em jogo uma disputa de mundial. Mas então é tudo ou nada, Alex. Se pro bem do Palmeiras é melhor, de repente, segurar o menino? Não, vamos segurar, agora não! Agora não é possível. Numa decisão você vai segurar? Como segurar? Mas se não funciona, o que vai fazer? O que está acontecendo com você? É loteria. Se der certo, parabéns, que bom. Ô, Alex, tem bastante gente concordando com você aqui. Eu sei que tem. Eu sei, porque quando teve no Gazeta Esportiva, eu fui massacrado. É lógico. O menino foi e jogou. Comigo não tem massacre, Paulo Sérgio. E jogou bem. Comigo, não deveria ter sido substituído. Não deveria ter sido substituído. Aí a opinião sua, do Abel, minha opinião. O Abel acha que tinha que ser minha opinião, como muitos também. Bom, vamos a Filadélfia. Se a polêmica tá grande por aqui, me preocupa, viu? Me preocupa. Ir a Filadélfia nesse tema me preocupa. Qual a opinião Eu peço que o senhor seja objetivo. Eu tenho preocupações sobre a sua opinião também. Eu tenho preocupações. O senhor segue Alex Miller, vocês se falam muito via WhatsApp, mas democraticamente vou começar a falar com você também, Facincani. Vou passar a palavra a você. Falar com ele. Jornalisticamente. Ele tem opinião própria, ele não precisa de mim para dar opinião. Pois não, Facincani. Só vale lembrar o seguinte, tá? Em 2023, um garoto da mesma idade que o Estevão, da mesma origem, da mesma base, decidiu um campeonato brasileiro já vendido para o Real Madrid. E ao mesmo tempo esse garoto passou por um hiato ao longo da temporada de gols, que o Abel Ferreira tanto o sacou da equipe e o deixou no banco de reservas, que ele fez muita falta e era pedido a torto e a rodo por todos, inclusive pelos senhores aí do outro lado no Mesa Redonda, e ele ficou fora dos jogos contra o Boca Juniors.
O Palmeiras perdeu uma Libertadores, ele só entrou no decorrer do segundo tempo naquela semifinal lá no Allianz Parque, em que ele fez uma bagunça danada, junto com Kevin, junto com Luiz Guilherme e outros garotos que mereciam chance, e o Palmeiras acabou, infelizmente, tarde demais, tentando buscar um resultado que culminou com a eliminação dos pênaltis. É só para dar o exemplo de um mesmo garoto, da mesma idade, chamado Hendrick, que quando retornou à equipe, e injustamente na minha visão naquela ocasião, saiu por uma oscilação que era menor do que essa do Estevão. Esse Hendrick bateu no peito, deu um campeonato brasileiro para o Palmeiras e um campeonato paulista no ano seguinte. Volto para a mesa. O senhor volta e eu volto para Filadélfia. O Estevão tem que jogar. Você tem que ser mais claro. Você tem que ser mais claro. Tem que jogar ou não? Né, Paulo? Tem que ser mais claro, Milênio. Porque falou, foi não, porque foi, o Hendrick. Quem tá certo? É o Paulo Sérgio ou é o Alex Miller? Você tem que decidir. Não, eu por mim não sacaria os jogadores. Agora, o problema é que o Abel, ele não mexeu no Estevão e ele mexeu no Hendrick naquela ocasião que por muito menos saiu do time. Então há uma inconsistência nessa avaliação dos dois atletas, entendeu? O que na vida, é aquilo que, por exemplo, o Alex falou, que o Estevão entre em campo, resolva e decide, porque craque do time que eu vi, e aí na mesa tinham 3... Esses 3 caras decidiram, por isso que foram para a seleção brasileira, por isso que ganharam Copa do Mundo, inclusive. É só isso que eu penso de craque. Você, na minha avaliação, se é que você me permite, temos liberdade, tenho liberdade para te dar uma avaliação no seu comentário, você estava indo para um 10. Falei, beleza. Tal. Ele cometeu um equívoco lá atrás com o Hendrick, na minha opinião, tá? E aí ele não repete com o Estevão. Mas aí porque cometeu com um, vai cometer com outro? Mas aí que tá. Fala, jogador. Não, já que não, é que eu acho que não tem que sair. Agora é o xará. Entendeu? Segura que agora o jogador quer falar. Não, o Fâncio, eu concordo com ele. Tá agora certo. Você vai dar moral pra cobra. Não. Ai, meu Deus do céu. Hoje ele vai pagar a rodada lá. O Milha falou que concorda com o Facincani, hoje vai gastar verba. Eu concordo, sabe por quê? Porque o Hendrick sempre foi decisivo. Verdade. Da base e no profissional. Exatamente. Decidindo o campeonato. Deu brasileiro, Paulo. Já mostrando maturidade, fez gol menos idade que o Estevão ainda. Quer dizer, então nem se compara os dois. Não, mas são situações diferentes. Não tem muito tempo. O Hendrick ainda tinha um tempo maior, o Abel segurou um pouco, tal. Lá contra o Boca, acho que se o Hendrick tivesse em campo, a história poderia ter sido outra. A gente não sabe. Rafa, mas agora não tem jeito, tem que deixar o menino. O torcedor palmeirense só quer uma coisa, que o Estevão seja decisivo. E ele não tem sido decisivo. Faz tempo. É verdade, pô. Ô, Ricardo. Ô, Garrafa. Mas por isso que vai pro banco, né? Não é por isso que ele vai pro banco. O Diógenes está aqui falando assim, ó, o Vitor Roque foi contratado com o status de craque, não tá jogando nada e ninguém cobra igual o Estevão. Perfeito. Mas falou certinho. Falou certinho. Você quer pôr o Estevão no banco. Em vez dele falar do Vitor Roque, Alex quer pôr o Estevão no banco. Olha só, o Vitor Roque é pior ainda. É pior ainda. Porque o Flaco Lopes tem que ser titular. Eu sei. O Flaco Lopes tem que... Eu já falei várias vezes isso. Também. O drible que o Paulinho deu, aquele drible bem de pelada mesmo, esse drible o Vitor Roque não consegue fazer. Pelo amor de Deus. Então acho que o Flaco Lopes tem que jogar titular no lugar do Vitor Roque. Ricardo, para você, esse ataque você mexe, você já entendi que mantém o Estevão, e você sobre Flaco Lopes, que é uma questão, e o Abel mexe a cada jogo. O Vitor Roque também não está respondendo, só que há uma diferença muito grande. O Vitor Roque já bateu na Espanha, bateu no Barcelona, tá? Depois saiu do Barcelona, foi não pro foi Betis. Bem, não foi bem. Não foi bem e voltou, é outra coisa, né? O Estevão ainda não, ele vai viver essa experiência. O Vitor Roque está sendo preservado por parte aqui da crítica de um modo geral, muita gente falando do Estevão e se esquecendo do Vitor Roque, e aí eu tô com o jogador, eu acho que o Flaco é peça fundamental. Olha, eu vejo características diferentes nesses dois jogadores, né? Quando você quer um atacante que é o cara que sustenta muito a bola, né? Que faz o time respirar, né? Que tem bola aérea como tem o Flaco Lopes, é claro que você vai optar por esse cara. Então você vai lá, um time que chega no fundo, cruza bolas alçadas, é um cara que sobe e tem esse poder ofensivo, cabeceia bem, um cara que também faz gol. Mas se você quer um outro estilo de atacante, que é combativo, que é rápido, que ajuda na marcação, você vai ter que optar pelo Vitor Roque. É um jovem,
que eu ainda acho que está em processo de maturação. Claro, também acho. Ainda acho que está em processo de maturação. Vai ser cobrado, porque tem que ser cobrado, não tem jeito. Veste a camisa de um grande clube, tem uma torcida muito apaixonada. O investimento foi altíssimo nesse garoto. Mas é um jogador que saiu daqui do Atlético Paranaense por 70 milhões de euros. O que ele fez nessa época para chamar a atenção do Barcelona para pagar esse valor. Não foi lá à toa, né? Não foi à toa. Agora, mudança, o entorno, a gente nunca sabe o que acontece. E aí, de repente, os resultados dentro do campo não aparecem. Tentou no Barcelona, não deu certo. Chegou num momento do clube horrível no Barcelona. Vai para o Betis. No Betis ele se sente melhor, entrega um pouco, ainda longe do que ele pode entregar. E depois vem para o Palmeiras. Então eu acho que ainda está nesse processo. Eu gosto desses dois estilos de jogadores. O Flaco Lopes talvez seja o estilo que eu gosto, porque é o cara que sustenta a bola, é o cara que precisa que alguém prepare uma jogada para ele. Não é tão veloz como é o Vitor Roque, mas eu, sinceramente, eu acho que qualquer uma das duas opções que o Abel escolher vai ir bem. Eu gosto muito do estilo do Vitor Roque, por aquilo que eu acabei de falar. É um jogador muito forte, ele é muito potente, ele disputa até a última bola e, de repente, prepara a jogada para os seus companheiros. É um cara que provoca situações assim de gols no jogo, mas que infelizmente não está fazendo gol. Não está fazendo gol. Não, mas por aquilo... Os dois jogarem juntos? Pois não, William. Não, por aquilo que o Abel pretende que o Vitor Roque faça no campo, que fica na ponta esquerda, eu coloco o Facundo. O Vitor Roque não foi contratado para isso. Ele foi contratado para fazer gol. Acho que o Abel, quando coloca ele na beirada, como se diz hoje, você está matando ele, porque ele fica correndo para trás. Concordo. Então, acho que aí ele coloca-se o Facundo, que é um jogador mais tático, que faz isso aqui, vai e volta, beleza, tudo certo. Tá, não, ótimo, mas o meu comentário não é dele jogar como um extremo, como um ponto. O meu comentário é dele jogar como uma referência, como um 9. Então, mas na referência, aí eu discordo de você. Na referência, eu acho que o Flaco Lopes, como se diz no dia de hoje, ele produz mais que o Vitor Roque. Eu acho que pode ser essa fase de readaptação, o Vitor Roque eu acho que não alcançou. O Flaco Lopes, tanto é que o Flaco Lopes, Xará, não é ele que o Flaco Lopes não artilheiro da temporada? Então, não é à toa. Só que ele faz mais gols quando entra do banco. São problemas... Engraçado. Ele jogou como titular aí. Não foi bem. Não foi bem. Esses são problemas, entre aspas, bons. Você ter opção, ficar em dúvida entre um ou outro. Ô Facincani, eu quero que você, obviamente, volte, vai voltar durante toda a semana. O Facincani vai colar no Palmeiras. Ele está colado no Palmeiras. Ele volta amanhã no Gazeta Esportiva. Você tem 15 segundos para o destaque Onde vai ser o jogo do Palmeiras? Então eu quero saber onde vai ser o jogo, o horário do jogo, aonde o Palmeiras está, programação. Você tem 20 segundos para destaques finais, direto da Filadélfia. Felipe Facincani. Palmeiras está a 2 quadras daqui, sexta-feira, 10 horas da noite, horário de Brasília, Palmeiras e Chelsea, Lincoln Financial Field, estádio do Philadelphia Eagles da NFL, aqui, obviamente, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Daqui, me despeço e um abraço a todos aí na mesa, senhores. Temo por você, vou ficar na torcida. Depois do elogio do Miller, isso aqui vai gastar a verba toda. Vamos desconectar o canal internacional. Tocou campainha, tem presentes em enquete. Vai ter Corinthians, São Paulo, Santos. E claro, vamos falar de Ricardo Oliveira aqui no Mesa. Tem muita coisa para você e principalmente presentes, não é, Marina? Exato, Garrafa. Muita gente mandou e-mail, muita gente participou, mas o primeiro presente, que é a camisa do Santos, tamanho G feminina, em parceria com a Umbro, fica aqui o nosso agradecimento, mas a linda flâmula do Peixão, da JC Flâmulas e Bandeiras, e ainda o par de luvas da Poker, em parceria com a loja Gol de Placa, foram para Fabiola Conceição. A nossa produção vai entrar em contato com você para você vir retirar o prêmio aqui. O prêmio não, o presentão aí aqui na Fundação Casper Libro. Combinado. Bom, na apresentação a gente falou um pouquinho do Ricardo Oliveira, essa fera, esse grande amigo, grande jogador, currículo invejoso, e eu quero um pouquinho mais de Ricardo Oliveira na tela do Mesa Redonda. Se liga. O futebol me engrandeceu como homem, o futebol me tirou da Zona Norte de São Paulo, fez eu dar uma casa boa para minha mãe, fez eu estudar, aprender culturas, fez eu aprender 3 idiomas que eu falo além do português. Então o futebol não é só sobre fama, sobre dinheiro, sobre fazer gol, sobre receber aplausos. Os desafios foram além das 4 linhas, mas dentro de campo, Ricardo Oliveira também é inspiração para muita gente.
Foram 392 gols na carreira profissional, passagens marcantes pela Portuguesa, por Santos, São Paulo, Galo, Valência, Betis, Milan, futebol árabe e, claro, pela seleção brasileira. Por mais de 20 anos, Ricardo Oliveira se fez notado pela técnica, pelo faro de gol e principalmente pelo profissionalismo. Não à toa, quando já tinha 35 anos de idade, ele chocou a todos com 3 troféus mesa redonda entre 2015 e 2016. E levando em consideração que eu volto com 35 anos para o Brasil, faço um contrato de produtividade em 2015 e sou artilheiro do Paulistão, do Brasileirão e do Brasil, né? E aí foi o meu retorno para a seleção brasileira com 35 anos. Campeão paulista, mineiro, brasileiro, da Copa do Rei e da Champions League. Artilheiro por onde passou, multipremiado. Ricardo Oliveira viveu seus dramas. Nem tudo foi um mar de rosas, mesmo quando a vida já parecia ganha. Que a cabeça erguida e o peito estufado, tão característicos, não se confundam com arrogância, pois são apenas traços de um homem que precisou ser forte para dar a volta por cima, para levar alegria com seu talento e que hoje pode olhar para trás e desfrutar com orgulho de tudo que fez. Aê, Ricardo. Obrigado. Olhando para trás, Ricardo, né? Essa maravilhosa história, de que forma você pode resumir essa carreira que teve todos esses ingredientes apresentados na reportagem? Puxa, Garrafa, eu fico emocionado. Obrigado, Gazeta, pela homenagem. Eu represento muitos jovens sonhadores, né? Tô falando aqui para 2 tetracampeões aqui, que representaram muito bem o futebol brasileiro, não só dentro da seleção, mas fora. Eu sei que tem muitos jovens que estão nos assistindo, sonhando com isso, mas quando eu olho para minha carreira, a única coisa que me faz deleitar e ficar feliz é saber que eu cumpri a promessa que eu fiz para minha mãe, que era mudar a nossa realidade tão dura na Zona Norte de São Paulo. Foram 20 anos dentro daquele bairro violento, sangrento, o índice de criminalidade altíssimo, que é o que muitos jovens hoje enfrentam no Brasil. E eu consegui enxergar, através do futebol, uma oportunidade de poder mudar a vida da minha mãe. E uma das coisas que mais me deixou feliz foi o dia que eu levei a minha mãe para conhecer a casa dela, que eu comprei. Eu tinha 23 anos, estava na Portuguesa, comprei uma casa para ela, que até hoje a gente tem essa casa. Reformei a casa, fiz o que ela gostava, um jardim de inverno incrível, uma churrasqueira no fundo, fiz uma cozinha que ela gostava de fazer comida. E eu lembro que quando ela chegou, eu falei assim, tá aqui a sua casa. A gente morava de aluguel lá no Alto de Santana, a Portuguesa pagava o aluguel pra gente ainda. E quando eu levei ela para conhecer a casa dela, ela não acreditou. Foi o maior gol da sua vida? Sem sombra de dúvidas. Foi poder retribuir para ela que voltava para casa com pão duro, que ela trabalhava como faxineira, então ela pegava os pães, trazia para casa, que muitas das vezes era o café da manhã. Então nunca desperdiçava nada. E eu via minha mãe perder a saúde para cuidar de 6 filhos após a morte do meu pai. Eu tinha só 8 anos de idade. Então, para mim, o maior gol, sem sombra de dúvidas, foi esse. Falei, mãe, pode ficar tranquila que no que depender de mim, a senhora não vai precisar trabalhar mais, eu vou ser o homem da casa. Quando eu consegui dar a casa para ela, eu falei, bom, agora sim eu estou realizado. E é como se fosse, no dia de hoje, entrar dentro de casa, ela começou a se emocionar, eu mostrei para ela o jardim que ela queria, eu mostrei para ela a cozinha que era dos sonhos, eu mostrei para ela a churrasqueira que ela também sempre tinha esse desejo de fazer um churrasco para a família. Então, eu tenho certeza que muitos jovens, que muitas crianças também vivem numa realidade muito dura. Procurar sempre o caminho da honestidade, nunca vai ser fácil, respeitar todos os processos, e nunca desistir. Eu sempre falo muito sobre isso, nunca desistir. Nem sempre aqueles que não chegam fracassou. Na verdade, são pessoas que de repente mudou no meio do caminho, eu acho que isso não é para mim, eu acho que eu vou fazer outra coisa. Mas eu, quando olhava para minha realidade, a única opção que eu tinha era ser excelente naquilo que eu me propus a fazer. Então, conforme foi falado aqui,
tudo que eu fiz com excelência. E a minha carreira, eu acho que não teria que ter sido melhor. Foi como tinha que ser. Graças a Deus, mais de 800 jogos na carreira. Eu nunca imaginei isso. Mais de 390 gols. Vestir a camisa da maior seleção do mundo foi um sonho também que eu realizei. E vestir a camisa de grandes clubes de futebol jogou brasileiro. muita bola. Eu sempre, como eu falei aqui, eu sempre procurei entregar o meu melhor. O meu melhor era esse, vestir e representar muito bem a camisa dos clubes que eu joguei. E por isso que é legal ter o Ricardo Oliveira aqui entre nós, entre o Miller, o Paulo, o Chico, o Alex, a Marina, e você, porque é um convidado de altíssimo nível, um cara que o que conquistou com muita luta. O Mesa Redonda Futebol Debate volta já, segura aí. De volta com Marina Buffon, presente e enquete, Marina. Exato, Garrafa. Presente número 2, uma camisa alviverde, junto com a camiseteria Olê Olê Olá e esse tênis incrível da Rainha, tamanho 41. Obrigada, Rainha, pelo presente. Foram para o Rogério Pardani. Nossa produção vai entrar em contato com você para você vir retirar aqui. E a enquete, Garrafa, acho que só Chico Lang votou, viu? Porque mais de 90% dos nossos internautas acham que quem vai passar é o Chelsea. Tá certo. Bom, o Corinthians, o Memphis se apresentou, o Coronado foi embora, acertou a situação dele com o Corinthians. O Crespo está chegando no São Paulo, né? Vai pegar o Flamengo. E o Neymar disse que ainda sonha com seleção brasileira. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes. Audiência maravilhosa ter você aqui. Só engrandece o nosso programa. Obrigado. Eu que agradeço, Garrafa. Obrigado, Miller, Chico Lang. Há tempo a gente não se via. Obrigado. Alex Miller, Paulo, amigão, obrigado. Você também, Marina.